Olá, meu nome é Bernardo, sou gestor do suporte técnico da Rechon Software e estarei gravando essa sequência de vídeos explicativos sobre o nosso programa, que irá do mais básico ao mais avançado, para que não haja dúvidas que você possa utilizar o mais rápido possível. Estaremos começando pelo módulo 1, que será o módulo onde iremos aprender sobre os menus do software, como cadastrar as informações mais básicas, como ferragens e material, e por final explicando como criar o seu primeiro pedido. Neste vídeo irei começar por explicando como funcionam os menus que se encontram na tela inicial do software. Então, já estamos aqui na tela inicial do software, que é basicamente a tela que inicia o programa. Então, como a gente vai ter? A gente tem o menu início, pedidos, produtos, editar módulos, editar dados, acessórios, informações e ajuda. Então, vamos começar pelo menu início. No menu início, a gente tem o botão novo pedido, que é onde a gente vai criar o nosso novo pedido. Eu vou só dar um OK aqui. Ele vai aparecer essa tela aqui para mim, para a gente colocar o número do pedido, o nome de quem que é o cliente, o número de telefone do cliente, quem que fez a venda, qual que foi a data para que a gente está criando o pedido, qual que é a data que a gente precisa fazer a entrega, o adiantamento, quanto que foi orçado, quem que é o encarregado do pedido, se a gente quiser botar um endereço, botar observação para sair na etiqueta lá depois da etiquetagem, ou até mesmo uma explicação ali, informações do cliente. Aqui a gente vai só repetir o que a gente colocou aqui, botar nome, número de telefone e endereço. E aqui a gente só coloca o material que vai ser utilizado. E esse material aqui eu vou explicar como for fazer o cadastro dele. Que teremos que fazer o cadastro aqui. Aqui a gente já tem por padrão já cadastrado as marcas Duratex, Florapac e Guarapex. Então já tem esses já cadastrado. Beleza, a gente só seleciona aqui, dá uma selecionada, dá um OK e cria um novo pedido. Eu por enquanto eu vou deixar esse aqui, que eu fiz de exemplo, só para deixar aberto, e beleza. Então a gente aqui no segundo menu a gente tem um novo produto, que daí é o botão que vai abrir a tela de criação do móvel, e aqui a gente tem salvar. Então toda alteração que a gente fizer aqui dentro dessa tela, e a gente quiser salvar, a gente vem e clica em salvar. Então beleza. Aqui em listar pedidos, a gente clica aqui e a gente abre aqui o nosso gerenciamento de pedidos, que é todos os pedidos já cadastrados anteriormente. Aqui nós podemos importar pedidos de outros programas do Rechon Design, que tiverem em outras máquinas e tals, ou a gente pode pegar desse mesmo programa e mandar para outro. Isso, beleza. Aqui a gente também pode editar pedidos, já a gente pode abrir eles e editar como quisermos. Beleza. Aqui a gente vai para o menu funções. No menu funções temos a vista frontal, que a gente pode ativar. A gente pode mover o móvel. Se a gente seleciona aqui e clicar aqui novamente, a gente consegue mover pela tela o móvel. Translação, a gente consegue mover a câmera aqui da tela. E reset, a gente reseta essas configurações. Ele volta para a câmera normal, como que estava na gente entrar na tela. Beleza. Aqui a gente tem girar. Se a gente pegar aqui e selecionar o móvel, clicar em girar, ele vai dar as opções para a gente rotacionar o móvel. Se a gente botar 90 graus aqui, ele vai rotacionar o móvel. Beleza? Então aqui a gente tem as medidas. No medidas a gente pode botar automático, que ele vai dar as medidas para mim automático das cotagens do móvel. Beleza. E aqui eu posso também botar manualmente. Se eu quiser, eu posso botar manualmente a cotagem, sem problema. Pronto. Eu posso colocar, beleza. Se eu quiser agora vir aqui em medidas e quiser deletar medidas, eu só clico aqui de novo, deletar medidas e OK, ele vai sumir todas as medidas. Aqui seria o botão deletar, né? Se a gente selecionar o móvel, clicar em deletar, ele vai deletar o móvel. Em portas, ele vai pegar e esconder frentes e gavetas. Beleza? E aqui em fita, se a gente clicar, vai ter a configuração da fita de borda, como a gente vai quiser, né? Se a gente quer no topo, baixo, esquerda, direita, frente, você vai seguir um padrão para todas as peças. Beleza, dá um fechar aqui. Nome, se a gente selecionar e vir aqui em nome, a gente consegue alterar o nome do móvel. E aqui em editar, a gente abre a tela de criação também para fazer as alterações desse móvel. E aqui nesse botão imprimir, se a gente clicar aqui, ele vai abrir a janela de impressão de desenho técnico, para ver as medidas finais do móvel, então de comprimento, profundidade, altura, que tem essa visão em raio-x para mostrar a parte interna do móvel. Então beleza, aqui eu vou fechar. E temos também para exportar CAD 3D, para se quiser importar para um AutoCAD, um outro programa que a gente quiser utilizar esse CAD deste móvel aqui. E o peças, o que seria o peças? O peças ele abriria o mapa de peças que a gente vai abrir aqui, ele vai numerar as peças aqui, que a gente também pode colocar na etiqueta lá quando for para a produção, para deixar numeradas as peças.
a gente pode fazer gerar uma imagem, gerar um QR Code, que seria basicamente a gente clicar aqui, se a gente escanear com o celular, vai abrir ali um menu para tu entrar no navegador e visualizar o móvel pelo celular. E mesma coisa, seria este menu, só que no celular. Tu vai poder aqui expandir, ver as peças, como que estão posicionadas, como que vai ser montado o móvel. Isso tu pode visualizar tudo dentro do teu celular. Então eu só vou vir clicar aqui em expandir, ele explode o móvel. Se eu clicar em retrair, ele volta. Aqui em visualizar eu escolho várias vistas que temos. Eu vou deixar nessa daqui mesmo. Sudeste. Beleza. Tranquilo. Esse aqui é basicamente isso, esse mapa aqui. O mapa de peças é para isso. Para a gente enumerar as peças, gerar o QR Code, ou gerar uma imagem, expandir, explodir o móvel para a gente ver como que ele é montado. Então vou fechar aqui. E agora a gente vai para o menu pedidos. O menu pedidos é basicamente esse aqui. Só que a gente pode clicar aqui em transferir. E a gente pode transformar informações deste pedido para outro. Tranquilo. Produtos, mesma coisa, novo produto. E aqui em editar módulos, a gente consegue editar e ver os módulos que já temos salvos, ou seja, do sistema ou local mesmo, que são os que a gente já salvou. Então, por exemplo, se eu vim aqui em módulos corporativos que a gente tem por padrão, já vem aqui os módulos já salvos, que eu posso fazer a configuração de ferragens e nomes e alterar também a posição deles, em que pasta que eles estão localizados. Beleza. Aqui eu só vou fechar. Em peças é a mesma coisa, só que com peças pré-prontas. Então, por exemplo, se eu vim aqui, eu vou ver quais são as peças que já estão pré-salvas de formato de peças, que isso aqui também mais para frente, nos outros módulos mais avançado, eu vou explicar como criar essas peças aqui e como salvá-las. Então, aqui a gente tem as peças locais, que são as que a gente mesmo salva, a gente deixa nosso estilo de peça salvo, e tem as do sistema, que tem tudo aqui já configurado, com questão de padrão de furação ou até de formato. Então, aqui já tem tudo salvo. Aqui a gente pode botar a questão de borda, questão de qual que vai ser o veio, qual que vai ser o padrão utilizado e também em qual direção vai ser utilizado o padrão. Então isso já tem tudo configurado aqui para ti fazer a configuração como quiser. Então beleza. Agora vamos para editar dados. Editar dados, a gente vai configurar editar vendedor, que seria basicamente o projetista ou o vendedor que esteja fazendo a venda, quem estiver cadastrando aqui os pedidos. Então a gente pode botar aqui o nome dele, o telefone e o endereço, e a gente adiciona para deixar cadastrado, para a gente utilizar no nosso cadastro de pedidos. Aqui em editar textura, eu vou basicamente configurar as cores ou os materiais que vão ser utilizados. Então aqui a gente já tem Duratex, Florapac e Guarapés, já todos salvos, já com as cores tudo certinho. Se quiser adicionar é muito fácil, tu só clica aqui em adicionar categoria, tu vem aqui em adicionar textura e tu pega uma imagem do Google mesmo, só baixar ali a imagem e vir aqui em adicionar textura, já vai estar adicionada a cor que você quiser utilizar, né? Não tem nenhuma limitação à questão disso. Daí editar material, aqui onde vai ser o cadastro manual aqui de quanto que vai ser o preço de custo, preço de venda, comprimento, largura do material. A gente pode também vincular a textura do material que a gente cadastrou ali no editar textura e qual que vai ser o nome da cor, qual que vai ser o nome do material e o código dele. É basicamente isso que a gente pode fazer aqui, bem tranquilo. Editar recursos aqui são mais para questões de ferragens que têm certas medidas, por exemplo, aqui por exemplo tem trilho de porta, a gente pode cadastrar um trilho de porta e esses afins. Então a gente aqui adiciona ferragens em si. Beleza, vou fechar. E em acessórios, aqui em acessórios temos o menu furação, ferragens e padrões. No menu furação, onde a gente cria a nossa ferragem que vai ser utilizada para fazer a furação. No padrão, como que funciona. Aqui, ó, tu vem em criar furação e aqui tu vai adicionar como que seria a ferragem que tu vai ter que fazer para ela fazer a furação lá no programa. Como que seria? Aqui, por exemplo, está configurado para fazer o tambor do minifix, né? Isso aqui seria um minifix. Aqui tem o tambor do minifix, o parafuso e aqui seria a bucha. Ele vai fazer o furo na peça para colocar a bucha. Então, esse aqui é a configuração do minifix. Eu vou colocar quanto que é o diâmetro, qual que é a profundidade, se ele é vertical, horizontal, é a direção da furação. Qual que é a medida do X em questão da peça, da borda da peça. Medida do Y, quanto que é a altura na questão do topo da peça. E a medida Z pode deixar 0, não tem problema nenhum. Beleza, seria isso. Aqui a gente vai criar nossas furações e também a gente já tem furações pré-prontas, por exemplo, sistema oculto,
O sistema, por exemplo, furação com slot e 2 furos. E também temos vários tipos desses aqui, furação de slot com furo. Tem furação de parafuso, lamelo, dobradiça e furação de peça também, se precisar, furação para pezinho, também temos. Seria isso, para a questão de criação de furação. E você pode criar quantas quiser, é só adicionar e botar as informações que você quiser ali, que já vai estar pronta a sua furação. E o que a gente pode fazer? Para ela funcionar essa furação, a gente tem que vir aqui em padrões. Em padrões é onde a gente vai configurar nossos padrões de medida da furação. Como que seria isso? Por exemplo, aqui é a furação padrão. A furação padrão que eu estou utilizando é minifix com cavilha. Então, ele vem um minifix com uma cavilha do lado. Se eu pegar essa aqui que vai de 50 a 70, que seria basicamente o tamanho da peça, ele vai indicar que eu só quero um minifix. Eu quero um minifix que ele vai do zero das costas, 18 para frente. Então, ele está 18 aqui da borda da peça. Então, por exemplo, se eu pegar aqui de 300 a 483, que seria o tamanho da peça. Se eu pegar aqui, ele só está pegando cavilha. Ó. Ele vai de 82 a 82, cavilha. Aqui 400 a 483, ele também vai botar um minifix. Só que acontece, aqui está indicando um sozinho, né? Por exemplo, se eu vim aqui e selecionar de novo furação padrão, ele vai colocar que 400 a 43 e 300 a 483, os dois vão entrar junto. A cavilha e o minifix, os dois vão junto. Aqui, se eu pegar aqui, eles estão na mesma posição, ó. Estão no mesmo lugar. Ó. Mesma medida, mesma coisa. Eles vão, então, funcionar ao mesmo tempo no padrão. Esse aqui seria o nosso gerenciador de padrão. A gente tem suporte de prateleira já feito, então com 1 nível, 3 níveis, furação de VB, link de quadro de gaveta já também feito, minifix cavilha, lamelo também já configurado já, então bem tranquilo. Aqui é onde a gente basicamente vai configurar nossos padrões de furações para ser utilizado nos móveis. E aqui em ferragens vai ser onde a gente vai colocar nossos insumos e ferragens para a questão de cálculo de lista de preços. Para fazer a lista de preços dessas ferragens, quando fazer lá exportar o teu móvel, fazer o relatório e ele ficar todo listadinho quanto que é o preço de cada ferragem e quantas ferragens irá. Aqui informações é basicamente onde a gente exporta o nosso móvel. Por exemplo, se eu vim aqui em relatórios, ele vai aparecer o meu móvel aqui. Então só vou esperar ele abrir a janela. Aqui, se eu clicar aqui, ele vai já dar a listagem aqui das peças para mim, questão de medidas, materiais e espessura, né? Beleza. Aqui já vai fazer a checagem de ferragens, se eu adicionar elas vai estar aqui, tudo certinho. Ferragens padrão, suplementos, tudo certo. Listagem de peças, ele vai exportar para mim um Excel, uma planilha com todas as listagens de peças, com as medidas e com a fotinha do móvel para explicar. Por exemplo, se tu quiser entregar lá para o teu montador ou a galera da embalagem para entender como que tem que ser escolhidas as peças, quais são os tamanhos das peças que vão ser colocadas naquele móvel. E bem tranquilo. Se eu quiser exportar tudo, por exemplo, com os móveis, as listas de preço e a lista de peças e as cotação, eu posso tranquilamente. Por exemplo, aqui se eu visualizar, vou clicar aqui em visualizar para mostrar como que funciona a planilha. Aqui, ó, ele vai abrir, vai estar aqui as peças, as medidas do comprimento, largura, espessura, quantidade, a cor do material, onde que vai a borda, se vai na frente, atrás, ou lateral. Qual que vai ser as ferragens, que já está aqui cadastrado no móvel, por exemplo, aqui a fechadura da gaveta, corrediça, cavilha e minifix, que é as únicas furações que estão aqui cadastradas neste móvel. Então é minifix, cavilha e corrediça. Simples assim. Branco, aqui vai ser a questão das bordas, qual que são as espessuras delas, se é 0,45, 1 milímetro, largura, e já aqui já diz quanto de metragem que ela vai ter. Então, por exemplo, aqui de comprimento, a 0,45 tem 3,78 metros que vão ser utilizados. Já de 1 milímetro vai ser utilizado mais, vai ser 22,89. E aqui também tem a área de projetada, né? A área quadrada do móvel. Então aqui ele tem o tamanho do móvel, o nome e quanto que vai ter de área. Então vai ter 0,31 metros quadrados de área do móvel. Tranquilo, também a quantidade das peças, beleza. Isso aqui seria basicamente o relatório que ele vai exportar para ti. Então, se a gente só quiser, por exemplo, exportar só o móvel, a gente não quer o relatório, a gente só clica aqui em móveis, beleza. Se a gente só quiser a listagem de peças, a gente clica aqui. Se a gente quiser só a cotação, clica aqui. Se a gente quiser exportar tudo, a gente clica em exportar tudo. Aqui em gerar imagem, já diz o nome, é só gerar uma imagem do móvel como ele está aqui. E aqui no menu ajuda,
é onde a gente vai ter os botões para questão de configuração do programa ou até exportação de backup ou configuração de servidor. Também tem como copiar a chave, o número da chave que você tem para, por exemplo, utilizar em outro programa. Aqui em introdução, você vai abrir o canal do YouTube nosso. Se tu clicar aqui no botão, vai para o nosso canal do YouTube, onde tem vários tutoriais mostrando como fazer certas funções do nosso programa. E aqui em copiar, eu já falei, é para copiar a chave do teu que tu está usando. Exportar dados é exportar um backup. E importar dados é importar o backup que você exportar. Em servidor é para fazer configuração de servidor. Por exemplo, se a gente tiver aqui, por exemplo, já precisa abrir aqui, ele está dando como server. Esse aqui, se a gente pegar um outro programa, um outro computador e colocar como cliente, a gente vai configurar esse IP, ele vai pegar todas as informações que eu tenho nesse computador e mandar para aquele computador. É basicamente isso a questão do servidor. Aqui em atalhos, a gente configura os atalhos que tem no programa, então a gente pode botar vários atalhos, isso aqui também é muita autonomia para você, de escolher, eu quero fazer uma coisa que eu faço muitas vezes, só que eu quero fazer rápido, não quero pegar ali e selecionar o menu. Não é só pega ali, seleciona a tecla que você quiser, é só apertar aquela tecla que vai fazer a função automaticamente para ti. Aqui em configurar, a gente tem as várias opções que temos do programa, várias configurações de questão de costas, até substituição de peça com CAD. Muitas coisas estão aqui para configuração, até para questão de rabo de andorinha, acredito eu que é o nome disso aqui, que você faz em questão do encaixe. Tem essa questão para fazer o encaixe desse que é fazendo no CNC, ou máquina de furos horizontal, também para fazer o encaixe automático da peça. A gente também tem essa opção aqui para fazer. Lamelo também, se a gente quiser botar com peça cruzada, a gente também consegue. Muitas coisas a gente consegue aqui fazer configuração. Então, beleza. E basicamente, os menu inicial é isso aqui. Simplificando, seria isso aqui. Agora a gente vai poder fazer nossos pedidos, criar nosso pedido, cadastrar nossos materiais e ferragens. Então, nesse vídeo eu vou estar explicando como a gente vai cadastrar os dados que a gente vai estar utilizando aqui no Raition Software. Então, a gente vai cadastrar questão de vendedor e projetista, textura do material que a gente vai cadastrar também, e beleza. Seria isso, essas três coisas bem ultra simples e fácil. Como a gente vai fazer? A gente vem aqui primeiramente na textura, a gente vai vir aqui, vai abrir esse menu textura, e a gente vai vir aqui na palavra material, a gente clica com o botão direito e vem adicionar categoria. Na adicionar categoria, ele vai abrir aqui para a gente colocar o nome dessa categoria. Eu vou botar só exemplo, mas se você quiser botar o nome da marca que faz esse material, para deixar mais organizado para você, só selecionar o nome da marca e selecionar o material que vai ser utilizado depois. Então, muito simples. Eu vou só clicar aqui em OK, já vou criar já o nome, clicar com duas vezes aqui em cima do exemplo e beleza. Aqui, quando a gente já criar o nome, a gente vem só em adicionar textura. Ele vai abrir para a gente aqui o menu. E o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui a imagem que a gente salvou lá do Google, ou pode ser até mesmo do banco de dados que a marca provém. Geralmente no site da marca ali que você comprar o material, eles têm geralmente um banco de dados já para fazer o download das imagens, já tudo separado por linha deles, tudo bem certo, já com as imagens em alta qualidade. Então eu já dou essa dica para vocês para facilitar a questão da importação do material. Então aqui eu vou selecionar, beleza, só venho aqui em abrir e OK. E eu vou vir aqui, só para facilitar, eu vou vir aqui modificar o nome com o botão direito em cima. Vou selecionar tudo e vou botar pau ferro natural. Esse aqui é o nome da textura. Então eu vou deixar aqui, OK, beleza, está cadastrado. Muito simples, muito fácil. Vou fechar aqui e agora eu vou cadastrar o material. Beleza. Agora eu vou vir aqui, vou botar o nome. Vou botar o nome da marca, Duratex, pau, ferro natural. Beleza. Vou selecionar isso aqui, vou botar na cor também. Na espessura eu vou botar 18 milímetros, que ele é um material de 18 milímetros. Preço eu vou botar 180, com venda de 220. Código eu posso botar 0230. Isso aqui eu posso botar, como está aqui cadastrado um por um, né? Então, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, isso aqui tu pode configurar como quiser a questão do código. Eu vou aqui no comprimento e largura e vou botar as medidas do material. Então, 2650 por 1850. Aqui na textura do material, eu vou pegar e selecionar aqui.
vou vir em vincular, vou vir aqui em exemplo, clicar na textura que a gente colocou e dar um vincular. Pronto, agora a textura que a gente cadastrou vai estar vinculada ao material aqui com a questão de valor, a questão de medidas e de espessura para a gente ter essas informações no nosso relatório. Então ele já vai estar com a textura já informada. Então quando a gente importar o material no pedido, ele já vai buscar a textura para o teu móvel. Então beleza, vou dar um adicionar. Se a gente vir aqui para baixo, ele vai estar cadastrado aqui. Então seria isso, cadastrar material e textura. Basicamente é isso. E agora eu venho aqui em vendedor. Vendedor também muito simples. Vou botar aqui o nome, por exemplo, um exemplo aqui, vou botar João. Pode botar um João, alguma coisa de sobrenome. Telefone, botar só uns números aqui. O endereço dele, onde que ele mora, ou se precisa ou não. A gente só dá um adicionar. Pronto, é isso aqui que vai aparecer lá quando tu for cadastrar o teu pedido, para deixar de encargo quem que é o projetista, quem que é o vendedor. Como quiser, tem essa autonomia aí para escolher como que tu vai fazer. E é isso. Basicamente para cadastrar textura, material, vendedor, é só isso. Muito fácil, muito simples. Então, para fazer cadastro de ferragens e suplementos, como que funciona aqui no Rajun Software? A gente tem que vir aqui no menu Acessórios e a gente vem em Ferragens. Aqui no gerenciador de ferragens, a gente consegue adicionar as nossas ferragens que a gente quiser utilizar. Então, por exemplo, eu vou botar, por exemplo, vamos dizer, passa-fio. Eu sempre utilizo passa-fio nos meus projetos. Então, beleza, eu vou botar o nome passa-fio. Se eu quiser botar um código para esse passa-fio que eu utilizo ali para, por exemplo, com os montadores, para eles entenderem, ou até com um alxerifado, beleza, tranquilo, pode botar um código. Especificações seria a medida, né? Então eu vou botar, por exemplo, 60 milímetros. É um passa-fio de 60 milímetros. Tipo de avaliação, a gente pode escolher por número, comprimento ou área. Então, conforme a gente botar aqui as medidas e preços de custo, ele já vai dizer, então, conforme isso aqui que tu colocou, eu vou calcular conforme a área, conforme o comprimento, conforme a quantidade dessa ferragem. Eu vou botar por quantidade, porque a gente vai botar só um passa-fio de 60 milímetros. Então, o custo, vou botar aqui, R$5, e a venda eu posso botar R$10. E simples e fácil, assim, eu dou um salvar, ok. É isso aqui. Só botar um código aqui para ele salvar, beleza. É isso aqui, cadastro de ferragens muito simples. Temos aqui 3 tipos de avaliação para fazer. E cada coisa, por exemplo, para fazer ferragens de furações. Como que funciona? Na ferragem da furação, ele já vem com o cadastro da ferragem. Como que seria? Se a gente vem aqui no Minifix, a gente já tem o custo, o código, na verdade, o código dessa ferragem e o preço e custo de venda que vai ser utilizado nessa ferragem. Então, conforme no teu projeto tiver tantas quantidades desta ferragem aqui, do total do Minifix, ele vai fazer o preço do custo, vai fazer o cálculo do custo e vai já deixar lá no teu relatório lá quanto que vai dar de custo para ti no orçamento. Então, questão de ferragens e questão de orçamento é muito tranquilo também para fazer essa configuração. Então, beleza, agora eu vou mostrar como que a gente vai fazer o cadastro do nosso pedido. Então, como a gente faz? A gente vem aqui em novo pedido. Beleza, a gente aqui vai ter as opções de botar o número, nome do cliente, o vendedor, né, que tiver cadastrado, por exemplo, que eu tenho cadastrado o João, né, que a gente cadastrou no último vídeo. Então, beleza, a gente coloca o número, o nome do cliente, vou botar exemplo, nome exemplo, adiantamento, né, quanto a gente teve de adiantamento no projeto e quanto que foi orçado o projeto. Vamos botar 5 mil, né, adiantamento de metade, então beleza, o orçamento foi 5 mil. A gente pode botar quem que foi encarregado, botar novamente o João. Endereço, eu posso colocar o endereço onde que foi feita a venda do cliente, né? E observações, né? Se eu quiser botar que saia alguma coisa lá na etiqueta para deixar bem explícito o que tem que ser orientado na questão ou uma observação que tem que ter questão do pedido ou do projeto. Informações do cliente, a gente vai só copiar isso aqui, botar aqui, Ctrl V. Exemplo, a gente bota aqui o telefone e o endereço novamente, belezinha. Aqui informação do material, a gente vai clicar 2 vezes aqui em cima e vai poder selecionar o material que, por exemplo, a gente cadastrou. Se eu vim aqui para baixo, vai estar aqui o material que a gente cadastrou, Duratex Pau Ferro Natural. Ele é 18 mm, eu seleciono aqui e dou um OK.
ele já vai ter aqui selecionado o material Duratex pau ferro natural, com a espessura de 18, então ele já deixa aqui também com o preço de compra e de venda. Eu dou um OK, beleza, criei o pedido com sucesso, OK. Então, para criar o pedido, simples e fácil. Agora, a gente vai para a criação do móvel. Então, aqui seria a tela que faz a criação de produto, do móvel, ou do projeto que a gente está fazendo, né? Então, aqui eu vou mostrar como que a gente vai trabalhar, como que funciona a questão dos espaços para ser inseridas as peças no espaço, que basicamente, o que seriam os espaços? Eu vou já clicar aqui no botão criar espaço, que é onde a gente vai criar o nosso primeiro espaço. O que seria? Aqui seria basicamente a medida final do seu móvel, né? Por exemplo, a gente vai botar um módulo ali de 800 por 550, 800 de comprimento, 550 de profundidade por 700 de altura. Então, essa aqui vai ser a medida final, e nessa medida final a gente vai inserindo as peças para fazer o nosso móvel e transformando ele no nosso móvel. Então aqui eu vou deixar as medidas como estão e vou deixar aqui material com 18 mm de espessura. Então beleza, eu dou um OK, ele vai criar aqui o espaço para mim e aqui eu posso começar a já inserir as peças como eu quiser. Então, por exemplo, aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou utilizar uma ferramenta aqui que a gente vai usar demais aqui no programa, que o que é? Cortar espaço. Essa ferramenta aqui é muito útil. A gente tem 3 direções que a gente pode selecionar. A gente pode selecionar de frente e de trás, topo de baixo, esquerda e direita. Basicamente, o que é? Eu vou pegar aqui a ferramenta topo de baixo, que eu vou indicar. Eu quero que, aqui, por exemplo, a gente pode selecionar a média do espaço, ou a gente vai selecionar a medida média, por exemplo, a gente vai pegar medidas igualitárias, por exemplo, eu quero que ele divida em dois espaços iguais, 3 espaços iguais, 4 espaços iguais, até 6 espaços iguais. Eu tenho essa opção, mas eu também tenho a opção de selecionar uma margem e colocar uma medida. E o que ele vai fazer? Por exemplo, aqui eu vou selecionar a margem inferior e vou botar 80 mm vai ser cortado nessa margem inferior. O que ele vai fazer? Ele vai cortar 80 mm embaixo e vai deixar a parte restante aqui em cima. Então é isso que ele vai fazer. O que eu vou inserir aqui embaixo? Aqui embaixo eu vou inserir faixas para ser colocado o móvel em cima. Então a gente começa aqui, nas nossas opções que temos aqui em cima. A gente tem aqui, para botar a peça horizontal média, peça horizontal móvel média, que seria basicamente essas duas aqui. Seria mais ou menos a mesma coisa, só que o padrão de furação será diferente. Essa aqui ela vai ser um padrão de furação fixa, ou seja, vai ser fixa, não vai ter que ser como vai ser móvel a prateleira. E essa aqui vai ser móvel, ou seja, vai botar suporte de prateleira, essas questões que podem ser modificadas a posição da peça. E aqui a gente tem o tampo, a base, vertical, lateral esquerda, lateral direita, as costas espessas, ou seja, ela vai ser de 15 mm, 18 mm, mas beleza. E aqui a gente tem a espessura da peça traseira fina, então aqui a gente pode inserir peças as costas finas, de Duratex, daí tipo 4 mm, 7 mm, 6 mm. Então, que daí já vai fazer o encaixe automático para você fazer a usinagem. Então, beleza, vamos começar a inserir aqui as peças, vou botar uma base para ele fazer aqui e deixar o restante aqui em cima, né? Eu vou botar as lateral por cima da base. Daí ele vai cortar, já deixar o espaço interior para botar, por exemplo, o que eu vou fazer agora? Eu vou botar as ripas aqui em cima para fazer o apoio dessas laterais. Eu vou utilizar novamente a ferramenta cortar espaço. Então, eu vou vir aqui, topo e baixo, utilizar a mesma ferramenta, vou vir aqui a margem superior, vou botar a medida da espessura da ripa, que é 18 mm. Eu dou um OK, seleciono aqui o espaço que ele cortou, e vou vir novamente aqui, frente e atrás. Eu vou indicar agora a largura da ripa. Então, eu vou vir aqui a margem da frente, 100 mm. Eu vou dar um OK, ele vai sobrar aqui, eu só boto aqui uma parte de topo, e beleza, ele já vai botar aqui a peça para mim, inserindo a ripa. Ele vai sobrar aqui e vou fazer o que? Vou pegar a frente e trás, margem de trás, vou botar 100 mm novamente e vou selecionar aqui para colocar a minha ripa aqui atrás. E beleza, agora sobrou aqui a parte interior do móvel, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o espaço e vou cortar ele. Eu vou pegar aqui frente e atrás, margem de trás e vou botar 18 mm na parte de trás. Beleza, vou deixar ali selecionado o espaço, vou vir aqui em móvel, que tem os módulos já pré-salvos do nosso programa, e vou vir aqui em backplate, vou pegar a primeira, que ela já vai ter uma costa fina com 2 ripas já inseridas.
Então, como eu vou fazer? Eu só vou alterar aqui a distância das costas, vou botar 18 milímetros. Então, beleza, 18 milímetros de costas, a espessura vai ser 7 milímetros, mas a espessura das ripas vão ser 18. Então, beleza, 18, 80, 80 a largura das ripas e 5.5 a profundidade do encaixe. Eu dou um OK. Ele já vai inserir aqui para mim as ripas bem certinho, com as costas já fazendo a usinagem dela bem certinho. Então, beleza, eu vou agora selecionar o espaço restante aqui que sobrou dentro do móvel e vou colocar uma prateleira. Só que eu vou utilizar outra ferramenta, eu não vou colocar essas aqui. Como que eu vou fazer? Para eu não ter que recortar aqui o espaço, ter que botar, por exemplo, uma medida ali de recuo na frente da prateleira, o que eu vou fazer? Vou selecionar um espaço. Vou vir aqui na setinha para abrir mais opções para mim. Vou vir em personalizada. Daí aqui, aqui a gente vai ter 4 direções. A gente pode botar uma horizontal, vertical, traseira ou frontal. Isso tudo em base no espaço. Então, ou seja, horizontal ele vai botar aqui, vertical ele vai botar assim, e frente ele vai botar na frente do espaço e o traseiro vai botar lá atrás do espaço. Então, eu vou selecionar aqui, personalizada, peça horizontal, porque eu vou botar uma prateleira. Então, aqui eu já consigo indicar qual que vai ser o padrão de furação dela, quantas eu vou colocar. Então aqui eu tenho a opção de selecionar quantas eu vou querer colocar. Então, por exemplo, se eu botar por aqui, eu não vou conseguir indicar quantas prateleiras vão. Então eu vou ter que botar uma por uma. Então o que eu prefiro utilizar essa daqui? Porque daí eu pego o espaço original e só indico, por exemplo, que eu quero 3 prateleiras. Ele vai separar o espaço dessa forma igualitária entre essas 3 prateleiras. Então eu não vou ter que fazer alterações nenhuma. Ele já vai estar tudo já igualitário as medidas. Então eu vou selecionar aqui uma peça mesmo. Eu não vou querer mais nenhuma. Vou vir aqui em recuo frontal. Aqui na recuo frontal eu posso botar aqui, por exemplo, 20 milímetros. Eu quero 20 milímetros de recuo na frente. Então, por exemplo, aqui tem aqui também a opção margem, topo e baixo. Aqui eu consigo colocar a margem, por exemplo, se eu tiver uma medida específica que eu quero que fique em cima da prateleira ou embaixo da prateleira. Daí eu boto aqui a medida, ele vai cortar, vai botar a prateleira com base nessa medida dentro do espaço. Mas eu não vou querer, eu vou botar só a média, um pedaço, e vou botar recuo frontal de 20 milímetros. E dou um OK. Ele já vai cortar aqui, então, o espaço, já deixar em 2, e vai reduzir a prateleira com 20 milímetros aqui na frente. Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir a faixa aqui embaixo para utilizar. O que eu vou fazer? Vou selecionar o espaço, vou vir novamente aqui em móvel, vou selecionar a casinha aqui para ele voltar para a pasta local, e vou vir aqui em Skirtboard. Na Skirtboard vai ter várias faixas já pré-prontas. Então aqui, por exemplo, uma frente e atrás entre elas faixas também para fazer apoio. Ou a gente pode pegar essa aqui que é só um quadro com uma faixa no meio. Eu vou pegar essa daqui, não precisamos mais faixas no meio porque é um módulo pequeno, então ele não precisa muito apoio. Então aqui mesma coisa, ele vai ter aqui essa configuração de medida dos parâmetros, né? Então 80, mas isso aqui não importa muito porque já está com espaço pré-definido. Então essas medidas ele vai aqui ignorar e seguir as medidas do espaço. Então aqui eu vou vou configurar aqui, por exemplo, aqui na parte de retrair atrás e na frente eu vou botar 10 milímetros. Aqui também 10 milímetros. E vou dar um OK. Beleza, ele já inseriu aqui para mim, tranquilinho, 10 milímetros aqui na frente, 10 milímetros aqui atrás. Já está inserida a faixa. Vou botar aqui para vista, né? Aqui a gente tem as várias vistas, né? Tem a isométrica, frontal, traseira, esquerda, direita, topo e baixo. Tranquilo, muito fácil de entender. Aqui são todas as vistas que podemos utilizar. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas duas espaços aqui para entender o que? Por exemplo, a gente tem aqui só o espaço aqui em cima e aqui o espaço só aqui embaixo. Se eu botar uma porta, uma gaveta aqui, nesse espaço selecionado, ele vai botar as gavetas ou a porta conforme este espaço aqui. Mas eu quero que esteja todo o móvel aqui na frente. Então o que eu tenho que indicar para o programa? Eu tenho que indicar que o espaço que eu estou selecionando seja isso aqui, ó. Por exemplo, eu seleciono o primeiro, seguro o Shift, seleciono de baixo. Ele vai entender que eu quero as portas em todo na frente do móvel, ó, toda a frente do móvel. Vou botar aqui no isométrico para entender melhor. Né? Toda a frente do móvel. Se eu selecionar só essa aqui de baixo, ele vai inserir as portas só nessa parte de baixo, só na metade do móvel. Então eu vou ter que indicar para ele, ó, eu quero esses dois espaços aqui, basicamente nesse quadrado aqui, eu vou querer as portas. Então eu vou selecionar aqui,
Vou vir novamente em módulo sistema, selecionar a casinha, e eu vou vir na pasta Door Plate. Eu vou selecionar as portas com puxador em perfil G, que já temos aqui implementados. Então o que eu vou selecionar? Vou vir até aqui embaixo, vou selecionar Two Doors Lower Cabinet, que seria para móveis baixos, 2 portas. Então vou selecionar esse aqui. Ele vai abrir aqui os parâmetros de configuração das portas. Então para configurar a porta é muito simples. Aqui a gente também tem as configurações de comprimento, profundidade e altura, mas como eu já disse, como a gente tem aqui a questão do espaço, ele vai ignorar essas medidas. Isso aqui a gente não tem o porquê configurar. Então o que a gente vai fazer? A gente tem aqui a questão de raio e também a altura do puxador, né? Como isso aqui a gente vem com o puxador perfil G, a gente pode configurar a altura do puxador. Aqui está configurado com 35. Aqui a gente configura o espaçamento entre as portas. Então aqui ele está configurado com 2 mm, então ele vai reduzir a medida da porta entre elas para ficar 2 mm. Aqui a gente configura a medida da espessura das portas, então está com 18 mm. E aqui, o que seria esses door cover aqui? Basicamente é porque ela está indicando que ela é sobreposta, né? Ou seja, outer cover, ela é sobreposta. Então ela vai ficar por cima dessas peças. Então aqui a gente vai indicar quanto que ela vai passar, o quanto que ela vai ficar sobreposta aqui nas peças. Então aqui já está indicando 18, porque a peça vai ser 18 mm, né? Então vamos botar 18, reduzindo esses 2 mm, ela vai ficar com 16, então não vai ficar também muito parelho. Então esses 2 mm ele faz reduzir em toda a medida da porta, para fazer o tal do espaçamento entre elas. Então beleza, eu deixo assim mesmo. Aqui a gente tem configuração de dobradiça também, a gente pode selecionar nossos padrões, aqui a gente tem já configurado. Então aqui a gente bota, por exemplo, em questão de 200 a 1200, o que é esse 200 a 1200? Isso aqui é a medida da porta, então por exemplo, quando tiver uma porta de 200 a 1200, eu vou ter 2 dobradiças, de 1200 a 1600 eu vou ter 3 dobradiças, de 1600 a 2440, 4 dobradiças. E aqui na B margem, T margem, isso aqui são as medidas que vai ficar posicionado a dobradiça. Então ele está 100 mm embaixo e 100 mm no topo. Só que tem um porém. Esses 6 mm, o que acontece? Se a dobradiça for pegar uma prateleira, a prateleira está encostando na dobradiça. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa furação que está no meio da porta e vai deslocar para cima ou para baixo. Tem uma opção que podemos fazer ali no ajustar, lá no ajuda, que pode ser indicado quanto a gente vai querer de medida, seja deslocado ou a gente quer para cima ou para baixo. Tem essa opção para a gente fazer, e isso tudo automático. Você não precisa nem configurar. Tu botou a porta, ele já faz isso automaticamente. Então aqui embaixo a gente tem os diâmetros, né, quanto que é do copo da dobradiça, né? Então aqui tudo indicando D1. Então aqui o diâmetro maior, né? Então o S2, que seria a profundidade do copo, então já indica aqui a profundidade. O L2 seria a posição dela conforme a porta, então está 21.5. D2, que seria o diâmetro dos furos da base aqui, para colocar as bases. Então, muito simples para fazer a questão da furação aqui. Muito simples mesmo. Então, e aqui a gente tem a furação da base, que vai ser na lateral. Então, é bem tranquilo, muito fácil de configurar. E aqui a gente tem a configuração do preço e custo de venda da dobradiça. Aqui a gente tem a configuração do puxador, mas como esse aqui ele é um puxador de perfil G, a gente não precisa configurar isso aqui. Mas se a gente for colocar uma porta de abrir normal, a gente pode configurar aqui, se a gente quer um puxador de parafuso, né, sendo inserido com parafuso. Então, um puxador, o puxador escondido, que daí tem que ser feito o encaixe, o puxador de um furo só. Então, a gente tem também como configurar também, vai por marca ou por padrões de puxador. Muito tranquilo. E também tem configuração de estreitador, que é basicamente uma ferragem para impedir a empenação da porta. Então também tem essa opção para ser inserida na porta. E aqui embaixo a gente tem como configurar o posicionamento do puxador, né? Onde que ele vai se posicionar, se vai ser na horizontal, vertical, se vai ser na esquerda, topo, meio, topo. Então a gente já tem aqui a configuração e a gente pode indicar uma medida como a gente quer seja posicionar na porta. E aqui a gente tem as configurações de medida, né? Como que é o comprimento, a largura, a altura do puxador. Então também tudo indicando aqui, ó, o que é o L, o que é o W, o que é o H,
a distância do furo, quantidade de furos, diâmetro do furo, profundidade do furo e também preço e custo do puxador. Então isso aqui já tem aqui a questão para fazer o orçamento do puxador. E seria isso. Basicamente, para configurar a porta, seria isso aqui. Então a gente só dá um OK, ele vai inserir a porta aqui para a gente. Eu vou só dar uma vista isométrica aqui novamente. E pronto, aqui está inserida a porta, bem tranquilo. Então, basicamente seria isso aqui. A gente já criou, botou aqui as portas, belezinha. O que eu vou fazer? Para a gente colocar a gaveta, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a lateral direita e eu vou copiar esse móvel. Vou vir aqui, ó, copiar o móvel e vou colocar só um OK. Ele vai deixar direita 800, porque ele já entendeu. Ó, tu selecionou a lateral direita, então quer dizer que tu quer botar na direita do móvel. Sim, eu quero colocar, então eu dou um OK. Ele já vai colocar e copiar o móvel aqui para a direita desse daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, só excluir aqui a porta. Aqui, por exemplo, se eu clicar aqui e selecionar a porta para deletar, e ele vai me dar uma opção. Você tem certeza que quer apagar isso? Se tu clicar sim, ele vai apagar toda a porta, ou seja, todo o módulo da porta, as duas portas juntas. Se eu clicar não, ele vai apagar só a peça que está selecionada. Eu vou clicar sim porque eu quero apagar todas as portas. Então aqui eu vou botar as gavetas agora. Eu vou pegar e excluir a prateleira e eu vou colocar gavetas. Como que são para inserir gavetas aqui? A gente seleciona espaço, vem aqui em móvel, vem aqui na casinha, seleciona drawer. E a gente vai selecionar, por exemplo, a primeira aqui. Beleza. Aqui basicamente vai ser a mesma coisa que as portas. Como que funciona? A gente seleciona aqui o número de gavetas, a distância entre elas, o tipo de gaveta, se ela é sobreposta ou embutida. Eu vou botar uma embutida para mostrar como funciona a configuração dela, para ser mais simples. Então, beleza, a gente pode selecionar se ela é plástica ou não plástica, mas isso aqui não tem muita importância. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, 3 gavetas. A gente bota a altura automática, profundidade automática. A questão da profundidade e altura automática, a altura eu recomendo deixar ativado. A profundidade, o que muda? Essa profundidade ela vai mudar conforme a tua corrediça. A tua corrediça é como, por exemplo, aqui. Tu tem as corrediças salvas, né? Por exemplo, aqui 250, 300, 350, 400, 450, que seriam os comprimentos das corrediças. Conforme a profundidade da tua gaveta, ele vai puxar a mesma medida de corrediça que tu tiver aqui. Então, por exemplo, aqui ela está configurada 400 de profundidade. Então, ela vai puxar a corrediça de 400 milímetros. Então, aqui, ó, 400 milímetros. Essa aqui já está configurada aqui a corrediça telescópica. Então, já está configurada aqui e ela vai buscar a corrediça de 400 telescópica. Beleza. Então, se a gente deixar ativado profundidade automática, vai botar a gaveta com outra profundidade do que a corrediça. Então, pode ser que ela fique maior do que a corrediça e pode até jogar os furos. Então, só tem que ter um certo cuidado nessa questão. Aqui, a gente não pode deixar a profundidade automática se quiser utilizar uma certa específica corrediça. Se não for um problema, podemos deixar profundidade automática. Eu vou deixar desativado, eu vou deixar a altura automática. Então, e aqui também, a gente continuando. Aqui a gente tem a opção de horizontal, se a gente vai botar as gavetas em horizontal, né? Se vai botar uma do lado da outra, na direção horizontal, a gente seleciona aqui e bota a quantidade que ele vai botar as gavetas e vai botar já as divisórias automáticas para fazer a questão da furação da corrediça. Bem tranquilo. Aqui tem o alinhamento, né? A gente quer seja alinhamento por topo ou por baixo, se vai ser inserido furação de corrediça ou puxador. E a configuração das bordas, tranquilo. E aqui os parâmetros é quase basicamente a mesma coisa que as portas, só tem umas diferenças que aqui a gente tem a configuração do quadro da gaveta, como as costas ou o posicionamento do quadro em questão da frente da gaveta. Então, por exemplo, aqui eu tenho a espessura das costas, aqui do fundo dela está com 6 milímetros, e a distância do encaixe aqui, porque ele está com um encaixe, essas costas na frente da gaveta, ele está com 18 a distância. Então aqui já está também a profundidade do encaixe. E aqui também está indicando qual que é a altura do quadro em referente à frente de gaveta. Está com 5 milímetros. E aqui a altura do quadro de gaveta. Ele está com 80 milímetros, a lateral da gaveta, né? Então ela já está com 80 milímetros. E aqui também, a door gap, que seria a medida ao redor da frente de gaveta, que vai ser reduzida para fazer o espaçamento entre elas. Eu prefiro colocar aqui na distância das gavetas que vão entre elas, colocar o mesmo do espaçamento, que seria os 2 milímetros. Eu recomendo fazer isso para deixar bem certinho a configuração.
Então aqui a gente tem a mesma coisa, corrediça, puxador, que aqui a gente faz aqui, como a gente escolhe como que a gente quer o alinhamento, se a gente quer no meio, no baixo, do topo, se a gente quer qual que vai ser o diâmetro dos furos, qual que vai ser a profundidade, daí tem as margens que a gente vai ter que configurar aqui no cadastro da tua corrediça. Então já indicando aqui no A1, vai ser aqui na frente, daí a A2 daqui da frente para até o último furo, e beleza, e se vai ter amortecimento ou não. Tranquilo. Puxador, mesma coisa, só a única diferença aqui que a gente tem, podem deixar se a gente quer bem no meio da frente da gaveta, ou se a gente quer uma distância do centro do puxador até o centro da frente da gaveta, a gente bota uma certa medida. Bem tranquilo. E temos a opção também de fechadura. Se a gente vai querer uma fechadura e se vai ter o furo para botar a fechadura aqui na frente da gaveta. Se a gente vai querer no topo esquerdo, topo meio, topo direito. Então, bem tranquilo também. Então, beleza, configurado. A gente dá um OK aqui. Ele já vai inserir aqui as gavetas embutidas para a gente, bem certinho, como a gente quer. Então, se por algum caso a gente precisar ter que fazer a alteração novamente, né, na corrediça ou um puxador, a gente tem duas formas. Na verdade, o que seria? Para fazer a questão de configuração de puxador e de corrediça, a gente vem aqui, seleciona a frente da gaveta e vem aqui em modificar puxador. Daí a gente consegue abrir as configurações de puxadores e corrediça. Mas se a gente quiser fazer configurações do quadro da gaveta, a gente vem aqui, seleciona a frente da gaveta e vem em parâmetros do móvel. A gente abre a mesma coisa que a gente tem lá quando a gente insere a gaveta. A gente tem as mesmas opções e a gente pode alterar. Por exemplo, eu quero deixar, estou vendo que o quadro está muito baixo em relação à frente de gaveta. Então eu vou pegar esse 5 aqui e vou botar uns 20 milímetros. Ele já vai aumentar aqui a altura em relação à frente de gaveta do quadro. Bem fácil, bem tranquilo de configurar essa questão. Então o que eu vou agora mostrar? Eu vou mostrar como que faz para fazer o salvamento desse módulo aqui. Como que a gente salva o módulo. Tá, beleza, esse módulo aqui a gente vai deixar sempre salvo, que eu vou querer utilizar sempre ele. Então só deixo ele como ele está. Eu seleciono aqui física isométrica e venho aqui em salvar modelo. Aqui no salvar modelo eu seleciono qualquer pasta que tiver livre, eu dou um OK. Dou um OK e eu seleciono como quero o nome desse módulo. Vou botar exemplo móvel salvo. Vou botar assim para ser mais fácil de entender. Dou um OK, exemplo móvel salvo. Beleza, eu só venho aqui em móvel, módulos locais, e ele vai estar aqui, ó, exemplo móvel salvo. Então, por exemplo, se eu vim aqui, vou só limpar esse móvel, vim aqui clicar nele, eu dou um OK, ele já vai importar de novo com as mesmas configurações que eu fiz. Então, se eu fizer alguma configuração agora e salvar novamente em cima daquele móvel, ele vai salvar todas as minhas configurações para utilizar no futuro. Então, para a questão de configuração do módulo e questão de fazer a porta e utilizar as ferramentas que tem aqui, o básico seria isso. Daí, mais para frente, eu vou mostrar mais as ferramentas de utilizar chanfro, formato de peças especiais, questão dos vinhos também, como a gente pode configurar as furações. Então, eu vou só mostrar aqui para visualizar a furação. A gente vem aqui em furações, né? Só esperar ele abrir. Como que seria? Ele vem aqui em furações, a gente clica em visualizar furação, ele já aparenta aqui para mim todas as furações como já estão inseridas aqui, das gavetas, das corrediças, dos encaixes aqui nos quadros já. Então, beleza, ele já está também já indicando aqui o que está dando colisão, o que não está dando colisão, que a gente tem que alterar. Então, ele já explica aqui para mim o que eu vou ter que fazer. Tranquilo, mas isso aí nos próximos módulos já vou explicar bem melhor como que a gente pode fazer isso aí. Então agora eu vou explicar como faz a questão de criação de furação e criação de padrões, que é uma questão até meio complicada no começo, mas com o tempo vai ficando mais fácil. Quando pega o jeito da coisa, o negócio fica mais fácil. Porque ele fica um pouquinho complicado de entender a questão de peça original, peça de contato, mas isso a gente vai ver ali, bem simples de fazer. Então como que funciona? A gente vem aqui em acessórios e vem furação. Primeiro a gente vai criar a ferragem, né, que vai ser colocada, e depois a gente cria o padrão para ser utilizada aquela ferragem. Então como que vai ser? Eu vou vir aqui no gerenciador de furação, né, que ele vai abrir para mim, e eu venho no maisinho que tem do lado de hardware. E aqui eu vou clicar com o botão direito, eu vim em adicionar, daí eu vou criar uma nova furação. Eu vou criar como exemplo um minifix, tá?
Eu vou criar um minifix de exemplo, que eu diria que assim, uma das ferragens mais interessantes para entender a questão de conceito de peça original, peça de contato que o programa utiliza. Então eu vou fazer um minifix que é bem fácil de entender. Aqui eu vou colocar um código bem básico, só para entender que é o minifix. Beleza, ok? Aqui ele vai daí fazer, eu vou clicar 2 vezes aqui em cima, né? Tem que clicar 2 vezes em cima do minifix exemplo. Então ele vai aparecer o nome da furação, o código e se você quiser botar o preço e venda dessa furação do total dela, né? Com todas as ferragens inclusas, o parafuso, o tambor e a bucha, né? Então esse aqui vai ser o preço do custo e venda de todos esses três ferragens. Então beleza, depois de configurado aqui o preço e custo, eu vou vir aqui em criar furação. É aqui a nossa janela que a gente vai criar a coisa. Então beleza, a gente vai começar aqui por fazer o seguinte, ó. A gente vai ter aqui, ó, tipo de peça. O tipo de peça o que seria? A gente tem a peça original e a peça de contato. Qual que seria o exemplo assim que eu mais gosto de usar nessa questão? A peça original, por exemplo, a gente pode pegar aqui a prateleira e a lateral. A prateleira ela vai ser uma prateleira fixa. Então, a peça original seria a prateleira, peça de contato seria a lateral. Então, a prateleira está fazendo contato com a lateral. Então, nessa questão aqui do furação da minifix, o que vai na peça original, o que vai na peça de contato? Na peça original vai a furação do tambor e a furação do parafuso do tambor. Então, o parafuso lá que vai no horizontal, na lateral, no topo da peça, vai ser feito na peça original. Na peça de contato, vai ser só feita a furação da bucha do minifix, que vai ser feita daí na lateral do móvel. Então, beleza. Para entender o conceito de original e contato, é basicamente isso. Então, eu vou começar por fazer o minifix, eu vou começar pelo tambor. Então, eu vou selecionar peça original. Vou botar o diâmetro de 15 milímetros. E a profundidade aqui que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa expressão aqui, ó, BH, entre parênteses, dividido por 2. O que é esse BH? Esse BH está indicando lá, por exemplo, na criação do espaço ou na criação na inserção de um módulo. E aparece o parâmetro lá, BH, geralmente é a espessura da peça. Então, o que é? É que eu estou indicando que ele vai pegar a espessura da peça, do material, e dividir por 2. Ou seja, ele vai deixar no meio da peça ali do topo, e vai ficar certinho, vai ficar centralizado. Só que o que eu vou colocar aqui? Eu vou pegar a espessura da peça dividido por 2 mais 5 milímetros. Isso aqui vai ser a medida do nosso tambor. Então, beleza. Essa aqui vai ser a profundidade dele. Então, o que eu vou fazer? A direção do furo ele vai ser vertical, porque vai ficar deitado, ele não vai ficar na horizontal, né? Então, beleza. No medida do X, ele vai ficar 33 milímetros da borda da peça. Então, tipo, da esquerda e da direita ele vai ficar 33 para dentro. E no Y, eu vou botar 7,5. É isso que eu vou colocar. No Z pode deixar 0. No Z ele não muda muita coisa, ele não tem muita alteração na questão da furação. É mais o X e o Y. Vamos deixar 7,5 e aqui a gente vai deixar 33. Eu vou dar um adicionar, ele vai colocar desse jeito para mim. Então, beleza. Agora a gente vai seguir pro parafuso. O parafuso continua original plate, continua na peça original. A gente vai mudar o diâmetro dele, vamos botar 8 milímetros. E a profundidade, a gente vai botar de 33, porque a gente botou nosso X 33, ou seja, o tambor está 33 para dentro. Então a gente deixou a profundidade de 33. Daí a direção vai ser mudada, ela vai ser horizontal. E a medida do X, a gente vai zerar. E o Y, a gente vai continuar 7,5. E a profundidade, e aqui no Z, a gente vai deixar BH/2. Porque aqui o Z, ele vai indicar no horizontal. O Z serve para horizontal. Ele vai indicar que o parafuso tem que estar no centro da peça. Então, beleza, eu dou um adicionar. Beleza, já está aqui adicionado já o parafuso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar para a peça de contato, porque eu vou fazer o furo da bucha. Então, eu vou botar aqui o diâmetro 10 milímetros. Profundidade, vou botar 12 milímetros. E vou continuar horizontal. Vou botar no X 0. E Y, vou manter 7,5 e vou manter também a medida BH dividido por 2 e vou dar um adicionar. Pronto. Isso aqui é a criação do minifix. Certo? Já está feito. Eu só dou um salvar. Beleza, está salvo, está feito. O que a gente vai seguir agora? A gente vai seguir para a questão do padrão. Daí aqui a gente vai criar o padrão,
como que ele vai ser colocado essa ferragem no nosso móvel, nas nossas peças. Então é a mesma coisa, a gente vem aqui, abre o gerenciador de padrões, vem aqui em Link Method, clica com o botão direito, adicionar, e a gente dá o nome do padrão. Eu vou botar minifix exemplo e dou um OK. Beleza, criou. Eu clico 2 vezes aqui em cima. Beleza, ele vai dar aqui, a tela vai estar vazia, e o que a gente vai fazer? Para a gente começar a colocar as informações, a gente vai selecionar qual que é a ferragem que a gente vai utilizar. Então, eu vou selecionar aqui onde que tem hardware, vou clicar na setinha, e vou selecionar aqui, ó, minifix exemplo. Beleza, eu vou botar agora a quantidade de minifix que a gente vai utilizar. Só que a gente vai ter que começar, por exemplo, da peça menor para a peça maior. Então, a gente vai começar pela peça menor. A gente vai começar então como? Botar uma quantidade de 1. E aqui, como é de subsecção, o que seria a subsecção? Seria os intervalos entre as frações. Mas isso aqui só vai alterar conforme a gente aumenta a quantidade dele. O porquê? Se a gente botar uma furação, não vai ter intervalo entre outras furações. Vai ter só ela, então ela vai ficar no meio e acabou. Então a gente vai deixar a subsecção, a gente vai deixar zerado porque não tem subsecção. Para o primeiro, né? Depois que a gente botar 2, a gente vai ter que vir aqui e botar N, porque vai ter um intervalo. Vai ter uma furação, outra furação e vai ter um intervalo entre eles. Então vou ter que indicar que vai ter um intervalo. Mas por enquanto eu vou deixar 0, vou botar 1. E aqui tipo de margem a gente vai indicar como que ele vai seguir tal margem. Se ele vai seguir margem de balanço, ou seja, a gente vai botar uma certa medida, mas ele vai jogar conforme o tamanho da peça, vai se alterando, ele vai jogar essa medida e vai deixar as medidas igualitárias para frente e para trás. Margem da frente, ele vai pegar uma margem que seja a margem da frente da peça e o resto ele vai jogar, ele vai botar como quiser, mas ele vai deixar uma medida fixa na frente. A backward, que seria a parte de trás, é a mesma coisa para a parte de frente. E a untreated, o que é a untreated? A não tratada. Ela vai pegar umas medidas que tu indicar e vai seguir sempre aquelas medidas. Nunca vai mudar conforme a medida da peça, nunca vai mudar. Vai ser sempre aquelas medidas que tu indicar. Então eu vou botar a margem de balanço, que não tem muito problema, ela vai sair já furada já nas máquinas, não tem um problema de eu ter uma medida específica. Então eu vou deixar aqui uma quantidade 1, subsecção 0, margem de balanço, e eu vou botar a distância das costas 48. E na frente também 48. E eu vou botar intervalo de tamanho, eu vou botar 0, por exemplo, até 150, que vai ser o máximo de peça menor que eu vou querer que seja uma furação só. Eu quero que seja uma furação até de 0 a 150. Então, clico em adicionar. Aqui está ele. Ele já vai estar aqui no meio da peça, indicando que ele vai sempre jogar conforme a medida. Então, beleza. Então, de 0 a 150, a peça que tiver as medidas entre esses dois tamanhos, vai colocar esse furação aqui. Vai botar uma furação de minifix até 0 a 150. Então, agora a gente vai pegar aqui de 150 até 500, por exemplo, vai ser 2. E a gente vai selecionar a subsecção com um intervalo. E eu vou dar aqui um adicionar. Pronto. Por exemplo, aqui, ó, 48, 48. E eu vou indicar que tem um intervalo entre eles aqui. Então, por exemplo, se eu adicionar 3 aqui, o que eu vou ter que indicar? Ah, tem 3 intervalos, 3 quantidades. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui 500 até 1500. Eu vou dar um adicionar. Pronto. Ó. Eu tenho 2 intervalos. Um aqui, um aqui. Então, esses daqui que eu tenho que indicar aqui na subsecção. Muito fácil de entender, certo? Então, 1500 agora que vou iniciar o outro padrão. Vou deixar aqui 1500. Até 2500 eu vou botar 4 minifix. Eu vou botar que tem 3 intervalos. Dou um adicionar. 1, 2, 3. Entendeu? Então vai ter 3 intervalos. Aqui, ó, 3 subsecção, 1, 2, 3 intervalo. Então, muito fácil de entender. É isso mesmo. É muito fácil de entender a questão do padrão e furação. O padrão até é a parte mais fácil. A parte mais difícil mesmo é a questão de criar a furação, que daí tem que entender um pouco mais da medida da ferragem para fazer bem certinho lá na questão da furação. Seria isso. A gente só pega aqui, só salva ela, dá um salvar aqui, e beleza. Está feita a nossa furação, está feito o nosso padrão. Seria isso. Então agora eu vou estar explicando como a gente pode alterar ou modificar uma furação aqui quando a gente estiver
feito o móvel, está fazendo o móvel, como que a gente modifica a furação se a gente não quiser utilizar a nossa furação padrão, que já vem automático no móvel, a gente pode alterar tranquilamente, a gente tem total autonomia para fazer isso. Então, como que a gente vai fazer? A gente seleciona aqui a peça que a gente quer, né? Primeiro vamos pegar aqui e visualizar a furação, né? Para ver como que está configuradas as furações do móvel. Ele já está me avisando que tem umas que já estão colidindo, que seria essas aqui, já estão colidindo. Então o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou alterar o padrão e vou colocar aquele lá que a gente criou no vídeo anterior, que ele é um minifix só. Porque se eu colocar um minifix só, esse daqui não vai estar mais colidindo. Então eu vou pegar aqui, vou vir aqui mudar padrão. E vou selecionar minifix exemplo, que é o padrão que eu salvei no vídeo anterior. Vou vir aqui em furações, visualizar a furação e vou atualizar. Beleza, atualizei aqui. Ele já está me indicando, ó, voltou a ficar vermelho os encaixes, né, porque ele fica esse roxo quando está dando uma colisão com alguma furação. Ele já volta aqui a ficar vermelho. Já tem aqui o minifix, aqui que a gente configurou o padrão lá, que ele vai ficar só com 1, até de 0 a 150. Como aqui a gente estava com uma ripa de 100 milímetros, ele está seguindo o padrão, ele está ficando no meio aqui, a furação do minifix. Ó. Então, beleza, é isso que a gente quer. Eu vou deixar esse aqui da esquerda do jeito que está, para a gente fazer uma comparação das furações. Então, beleza. Aqui para fazer a alteração do jeito mais simples, mais fácil que é vir aqui mudar o padrão e a gente seleciona o minifix exemplo. Beleza, só que isso aqui tem um porém. Se a gente quiser utilizar vários padrões em uma peça só, a gente não vai poder. O porquê? Aqui ele vai mudar o padrão para todas as direções da peça, porque nessas peças tem direções de furação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa peça, eu vou voltar aqui, vou voltar como que estava, mudar padrão. Então, se eu vim aqui atualizar a furação, tu vai ver que vai voltar o padrão que estava anteriormente, aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar na peça, vou vir em furações e vir modificar a furação. Aqui ele vai abrir a janela modificar furo, que vai me mostrar as direções que tem aqui as furações. Ó. Então ele me dá aqui na esquerda, na direita, atrás e na frente. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a esquerda e a direita, eu vou selecionar, por exemplo, aqui a direita. Ele está como furação padrão, que é o padrão que eu sempre utilizo, ele já está configurado para sempre puxar automaticamente. Mas o que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes aqui na linha onde eu tenho a direção, vou vir aqui em padrão, vou clicar na setinha, minifix exemplo e vou clicar em modificar. Pronto, já dá para ver que ele até alterou aqui para um só. Então ele já tem aqui o furação padrão na esquerda, minifix exemplo na direita. Então eu posso botar vários padrões em uma peça só. Eu tenho essa autonomia também. Vou pegar aqui em salvar, eu vou atualizar a furação. E pronto, ó. Aqui ele está um só e aqui ele está dois. Entendeu? Então tem esses porém. Se eu utilizar o mudar padrão aqui, ele vai alterar para todos. Entendeu? Ele vai alterar para todos. Então, por exemplo, se eu precisar usar um lado uma furação e outro lado outra, eu não posso utilizar o mudar padrão. Eu vou ter que pegar e modificar a furação ali naquela janela. Então, beleza. E, por exemplo, se eu quiser, eu estou com esse daqui, só que está dando problema, está dando colisão aqui. Eu vou ter que alterar ele, eu vou ter que posicionar ele para fora desse encaixe. Então, o que a gente faz? A gente seleciona a peça, vem em furações, mover furação. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar com o Shift segurado esses dois da esquerda aqui. A gente vai segurar ele, vamos segurar o Shift e selecionar esses dois. E vamos vir aqui ó, em deslocar, a gente vai botar 15 milímetros. E vamos vir em modificar. Beleza, ele vai deixar 35 milímetros aqui atrás. Ó. Isso aqui é suficiente para botar o encaixe das costas. A gente vai vir aqui, salvar. E pronto, ele já vai vir aqui mais para frente, deixando livre o encaixe das costas, sendo feito usinado sem atrapalhar nada. Então a gente vem aqui visualizar a furação novamente. Pronto, já vai estar fazendo encaixe normal, sem nenhuma indicação de colisão aqui. Então, seria isso. É muito simples, muito fácil de configurar, modificar a furação e alterar o padrão, mover a furação. Muito simples, muito fácil. Bom, agora eu vou explicar como que a gente pode utilizar formato de peças especiais aqui. A gente tem duas formas de fazer isso. A gente tem a forma nativa, que é utilizando desenhar peça, e a gente tem a forma que seria utilizando o AutoCAD ou até um SketchUp.
A gente pode fazer exportar um DXF com o formato de peça lá que a gente desejar e importar aqui para utilizar nativamente aqui no programa. Então, como que funciona? Eu vou fazer primeiramente utilizando o desenhar peça e depois em outro vídeo eu explico como a gente pode utilizar com AutoCAD ou até um SketchUp da vida. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui a frente de gaveta, vou vir aqui no menu peça e vou selecionar Common Plate, porque eu vou pegar aqui essa peça aqui, Drawer Panel, que é só uma peça normal de frente de gaveta, que ele vai abrir esse parâmetro aqui para mim. Não tem nada demais, é uma frente de gaveta, ó, não tem nada, beleza. Só que aqui que está a parte interessante. Se a gente selecionar aqui, desenhar peça, ele vai abrir esse menu aqui para mim. O que eu posso fazer nesse menu? Eu posso fazer o desenho do formato que eu quero. Então, tipo, eu não vou precisar de algum programa de terceiros para fazer o desenho da minha peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a linha. Eu vou vir aqui até mais ou menos para cá. Vou inserir um arco. Vou inserir um arco aqui. Pegar um arco invertido para inserir aqui. Vou pegar de novo a linha. Inserir até mais ou menos aqui, pegar o arco, teria que ser um arco invertido. E uma coisa que é bom de se notar quando utilizando essa ferramenta é que tem que ser sempre no sentido horário, não pode ser sentido anti-horário. A gente não pode fazer um desenho em sentido horário e depois fazer sentido anti-horário. Tem que sempre seguir o mesmo sentido. Então, ó, eu estou seguindo sempre esse sentido. Ó. Eu vou fazendo até terminar o formato da peça aqui e beleza. Está feito o formato da peça, eu venho aqui em salvar, ele já vai aparecer aqui o mapa da peça e o mapa das medidas que eu vou ter que configurar para fazer o desenho da peça. Então eu vou vir aqui em salvar, aqui é importante entender, se eu clicar em temporário, ele vai fazer o formato da peça, eu vou conseguir botar as medidas, mas depois de inserido, eu não consigo mais configurar as medidas. Mas se eu clicar em salvar e salvar o formato da peça, se eu vir aqui em Cut Plate e der um OK, e fazer aqui, por exemplo, exemplo, peça, botar assim e dar um OK, ele vai, deixa eu só fechar essa janela, ele vai abrir aqui a questão das medidas para mim, e eu vou poder botar as medidas, e depois que eu colocar, eu posso abrir essa janela novamente para configurar alguma medida que eu quiser fazer alguma alteração. Se eu botar em temporário, eu não consigo mais abrir essa janela, então é bom notar isso, sempre deixar lembrado. Então, o que eu vou fazer aqui? O W1 está indicando aqui e o W7 está indicando aqui, né? Essas medidas aqui eu vou querer deixar que elas fiquem padrões, fiquem automáticas, ou seja, eu quero que elas reagem às medidas que eu colocarem aqui no meio. Ó. E a W4 também, eu vou deixar como automático para ela reagir automaticamente a essas medidas aqui. Então, vou dar um preview, vou ver como que ela está. Ela está indicando como, ó. 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui. Está tudo igual, essas medidas. Mas eu estou vendo que aqui o puxador está muito grande esse puxador. O porquê? Que essas medidas aqui, ó, elas estão com 40 milímetros. Eu quero que ela esteja 30 milímetros de largura, o puxador. Então eu vou ter que botar 15. Por quê? Porque é a metade, né? O raio, então é só a metade. Eu vou querer 15, 15, 15, 15. Para dar os 30 no total. Então eu vou dar um preview. Ó, ele está com 30 milímetros de total, mas ele está igualitário aqui, aqui e aqui. Se eu quiser que a parte do meio seja menor, o puxador ser menor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no W4, ó, o W4, a gente vem aqui no W4 e a gente desativa o automático e a gente pode botar uma medida específica, botar 100 milímetros. A gente pega aqui e dá um preview, pronto, ó, vai estar com 100 milímetros aqui no meio. E o resto aqui dos lados. Só que eu estou vendo que 100 milímetros é muito pequeno. Então eu vou botar 150. Vamos ver se 150 fica bom. 150 fica razoável. Então eu vou deixar 150 e beleza. O resto não preciso me desenhar nada, fazer. Eu só dou um salvar padrão aqui para ele ficar tudo salvo, essas configurações. E eu dou um OK. E pronto, aqui ó, já está inserido o formato da peça. Já aqui, beleza. E se eu vim aqui em móvel peça, peças locais, cut plate, vai estar aqui, ó, exemplo peça, já salvo aqui para eu inserir novamente. Então, se eu clicar aqui, selecionar a peça aqui e vir aqui em exemplo peça, ele já vai abrir aquela janela lá que eu expliquei. Se eu vir aqui dar um preview, já vai estar aqui configurado do jeito que eu querer. E se eu, por exemplo, quiser configurar com a peça já inserida, eu venho no botão direito, venho em configurações de peças, modificar forma. Pronto, ele vai abrir aquela janela que eu falei.
já assim com as medidas aqui para alterar. Se eu deixar como temporário na hora de criar o formato da peça, eu não vou conseguir, não vai me permitir abrir essa janela. Então, criação de formato de peças nativamente é assim. Ok, eu já expliquei como a gente insere formato de peças personalizado de forma nativa, mas agora eu vou mostrar outra forma que a gente tem de fazer essa questão aqui de formato de peças com outros programas, SketchUp e AutoCAD. Eu vou utilizar agora como exemplo o AutoCAD, que eu acredito ser mais simples para essa questão aqui, mais com medida e questão assim. O que eu vou fazer? Para fazer AutoCAD com DXF, a gente tem que pegar a medida exata da frente de gaveta que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, aqui, a gente tem a altura 192 por 760. Então, a gente vai ter que fazer um retângulo lá no AutoCAD de 760 por 192. Então, eu vou abrir aqui o AutoCAD, aqui, beleza. E o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um retângulo de 760,192. Eu dou um Enter. Vou botar a origem aqui, beleza, tá aqui. Então aqui já tem um retângulo. Como que a gente faria aquele puxador lá? Para fazer o puxador, a gente faria aqui um retângulo, né? Botar 150, só fazer o seguinte, pegar aqui o retângulo, 150 por 30. Eu pego esse retângulo aqui, movo ele, pego o meio, coloco aqui no meio. E o que eu vou fazer? Eu vou dar um explodir aqui, porque eu vou querer só algumas linhas, eu não vou querer todas as linhas. Explodir aqui, beleza, já está com as linhas separadas já, beleza. Aqui, nessa linha, eu vou ter que vir em aparar ela, eu vou ter que pegar e aparar ela. Aí, aparei, já virou duas linhas, beleza. O que eu vou fazer? Agora eu vou adicionar os fillets. Vou vir aqui em Concord, eu vou dar um R, clicar 15, vou vir aqui, seleciono essa, dou um Enter, seleciono essa, seleciono essa. Beleza, é desse jeito que a gente faria lá, entendeu? Muito simples, muito fácil. Eu acredito que até lá no Raichun Software seja até mais fácil, seja mais fácil de configurar do que aqui. Então, eu vou selecionar tudo, dou um unir e beleza. Já vou deixar aqui unido já. Só. Aí, ó, já está unido. Belezinha. Agora o que eu vou fazer? Vou deixar assim. Você clicar um Ctrl S. Vou botar aqui como DXF. Vou botar exemplo frente de gaveta. Ok. Agora a gente volta aqui para o Raichun. E aqui no Raichun o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a frente de gaveta que a gente vai adicionar. O formato. Seleciona aqui. E a gente vem aqui, ó, substituir peça. Aqui, a gente só vai vir aqui em importar CAD e vai selecionar. Deixa eu achar aqui onde que está. Aqui, ó, exemplo, frente de gaveta. Só lembrar que não pode deixar aberto. Não pode deixar aberto o CAD. Tem que fechar ele. Então, beleza, eu vou importar o CAD. Vou vir aqui em sempre frente de gaveta. E pronto. Já vai dar aqui a profundidade de 18 milímetros, positiva, que eu posso indicar, por exemplo, se eu tiver alguma coisa que eu vou ter que botar de um lado ou de outro, eu deixo o positivo ou negativo, só clicando aqui na profundidade, eu altero aqui, por exemplo, a profundidade ou posição, se eu quiser alterar a profundidade, a posição, eu só digito negativo e dou um configurar, ele vai alterar se eu quero negativo ou positivo. Então eu vou dar só um configurar aqui, ele vai indicar sim, eu só vou clicar duas vezes em configurar, ele vai deixar na posição do topo e venho substituir. E pronto. Seria feito desta forma para o CAD. Só que ele acho que está na questão do retângulo lá, ficou exatamente igual, mas seria mais ou menos a mesma coisa. Mas seria isso, questão de a gente fazer nativamente um AutoCAD, essa questão do formato especial das peças que a gente vai utilizar no Raichun. Ok, então agora eu vou estar explicando como a gente utiliza aqui a questão dos chanfros automáticos na Raichun Software. É muito simples, muito fácil de fazer. Então como que a gente faria? A gente pegaria aqui o nosso móvel, né, tá feito. E como que a gente pegaria? A gente selecionaria aqui o móvel e a gente viria aqui em chanfro.
E aqui abriria a nossa janela aqui de criação de chanfros automáticos. Aqui a gente já tem uns pré-definidos, então como que teria? Seria canto esquerdo aqui no inferior, o canto direito aqui atrás, o canto esquerdo na frente, canto direito na frente. Também temos esse aqui que ele é todo o topo de cima ou todo inferior. Tem o corte do meio, que vai ser, por exemplo, tiver um pilar ali que vai ter que ser feito, colocado bem no meio do móvel, ou se quiser, podemos botar uma margem para indicar se não é exatamente no meio do móvel, pode ser que seja um pouco deslocado do meio, a gente pode colocar uma margem aqui para ter a questão do corte do pilar. E aqui a gente tem os cortes inclinados, que seriam mais para colocar embaixo de escadas, ou até, por exemplo, esse daqui que é feito em diagonal a gente pode fazer um corte para ajustar conforme paredes tortas. Então a gente tem várias opções. Esse aqui que também é na frente a gente pode utilizar para fazer móveis de canto. Então, bem tranquilo. O corte contínuo seria mais ou menos a mesma coisa do pilar, só que, por exemplo, se tivesse dois pilares um do lado do outro, a gente teria que fazer um corte aqui, depois outro corte aqui. A gente consegue fazer dois cortes contínuos. Então, beleza, vamos começar aqui pelo básico, que é o que seria. Vou pegar aqui o canto esquerdo, eu vou botar um comprimento de 150, com a profundidade até, vamos botar, acho que eu vou deixar com 100 milímetros mesmo. E aqui na questão de espessura, a gente está indicando qual que vai ser a espessura da caixa interior que ele vai criar, porque tu pode selecionar se tu quer que seja todo vazado o móvel, ou se tu quer que ele crie duas peças ali para fechar esse canto, para não ficar vazado o móvel. Então a gente pode selecionar, a gente quer ou não criar a caixa interior. Então se a gente for criar a caixa interior, a gente tem que deixar específico a 18 milímetros, para deixar o mesmo material que o nosso móvel. Claro, se você quiser utilizar outro material, um material mais fino, mais barato, tem essa opção também. Você pode pegar aqui e colocar 15 milímetros ou até 12, botar esses materiais mais finos para economizar na questão do chanfre. Então a gente tem essa opção também. Aqui na questão da altura, a gente pode escolher se ele vai ser passante, se ele vai passar todo o móvel, ou se ele vai ser do topo ou de baixo. Ou seja, se eu quiser aqui do topo, que ele tenha... Nosso móvel tem 700 milímetros, eu quero que seja de 200 milímetros aqui do topo. Se eu clicar em OK, ele vai criar um corte aqui até 200 milímetros e vai fechar. Então, a gente pode ter essa opção, ou a gente pode vir aqui, vou pegar só vir aqui em configurações de chanfro e modificar chanfro, que é onde a gente abre as opções do chanfro que a gente já inseriu. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou botar passante e vou dar um modificar. E daqui, quando a gente coloca passante, a gente tem duas opções. A gente pode deixar ele até a base, ou a gente pode selecionar aqui, cortar a base. Ele vai cortar a base e vai basicamente fazer um encaixe em tudo. Vai cortar todo o móvel e deixar as duas peças fechando o canto ali. Eu vou deixar ativado cortar base, não tem problema. Eu vou deixar modificar e vou dar um OK. Dou um OK de novo, ele já vai alterar aqui para mim. Então ele já vai estar cortando a prateleira, as costas vai estar diminuindo, a ripa vai estar diminuindo. E já vai estar aqui inserido para a gente a questão do chanfro. Já está aqui bem certinho para a gente, como a gente vai querer. Então, outra coisa também que a gente pode fazer, a gente pode adicionar mais do que um. A gente pode adicionar esse daqui e pode adicionar mais um outro aqui do lado, como a gente faria. Então, a gente pegaria aqui de novo, novamente, seleciona o móvel, vem aqui em chanfro. E, por exemplo, selecionamos esse daqui. A gente coloca aqui um comprimento diferente, 200 milímetros, profundidade 100 milímetros também. Podemos botar do passante, e a gente dá um OK. Pronto, ele já também vai fazer aqui a inserção do chanfro, aqui um pouquinho maior, e vai também cortar a ripa, cortar as costas, e fazer aqui a questão do pilar para a gente. Então, beleza, esse aqui seria esse daqui é o mais simples e mais fácil de trabalhar dos chanfros, é bem tranquilo e bem fácil de mexer. Outro também que a gente pode utilizar seria o corte do meio. Por exemplo, aqui a gente vai ter outro pilar aqui no meio, a gente vai ter que inserir. O que a gente pode fazer? A gente bota aqui meio, ele vai pegar aqui o centro do móvel, o meio, ou a gente pode botar a margem lá como eu tinha dito. A gente pega aqui, seleciona e bota com uma margem aqui para editar qual que a gente vai querer. Eu vou colocar meio e vou fazer o seguinte. Eu vou botar um comprimento de 100 milímetros também. A gente tem 400 aqui sobrando, então tem bastante. Vou botar a profundidade de 150. A espessura eu vou indicar 18, né? Que seria da caixa interior. Beleza. Vou botar canto sem borda também. E dou um OK. E pronto, ele já vai inserir também outro corte aqui para botar um pilar. Muito simples, muito fácil de utilizar. Outro também que a gente pode utilizar, eu vou mostrar como que funciona o corte inclinado. O corte inclinado ele é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou só selecionar aqui a lateral direita desse móvel
e vou importar um simples aqui, só para a gente fazer o teste do corte inclinado. Beleza, tudo certo aqui, vou dar um OK. Beleza, eu vou selecionar um móvel aqui, vou vir em chanfro. Que eu só vou fazer o seguinte, eu vou botar umas prateleiras aqui, só para ele mostrar o corte. Vou pegar aqui e botar uns 4 prateleiras. Beleza, vou pegar aqui, selecionar, vou vir em chanfro, corte inclinado. E o que eu posso fazer? Vou selecionar aqui, vou botar uma largura, a gente tem uma largura de 1164 no tampo, vou botar uma largura de 500 para uma altura de 250. E a espessura, claro, 18 milímetros. Eu dou um OK e pronto, ó, ele já vai fazer aqui o corte para mim, bem certinho como eu vou querer. Por exemplo, aqui ele não está pegando a prateleira. Eu vou modificar ele para que pegue a prateleira para mostrar como que ele vai cortar. Então eu vou fazer aqui a altura, eu vou botar 500 também, só vou aumentar aqui, vou botar 700 milímetros, vou modificar e dou um OK. E pronto, ó, ele vai cortar a prateleira para a gente, já vai reduzir ela para que ela caiba depois, e já vai fazer aqui também o recorte da lateral e do tampo, para indicar que aqui vai ser um corte inclinado. Então beleza, deixa eu só pegar e remover esse chanfro, e vamos inserir outro aqui, que, por exemplo, a gente pode botar o corte contínuo. Vamos pegar aqui o da direita, e vamos botar um comprimento de 150, profundidade de 100, aqui a gente bota um de 300, com aqui 200. Espessura também 18 para fazer a caixa interior. Beleza, vamos botar um passante e damos OK. Pronto, já faz aqui pra gente, já os cortes, já com as caixas interior, tudo certinho pra gente. Então, belezinha. Muito fácil de utilizar a questão dos chanfros automáticos. Então, outra coisa que a gente pode também fazer, vamos ver aqui. A gente tem aqui, por exemplo, os cortes todo contínuo do topo, por exemplo. Vamos pegar, eu vou só remover isso aqui de novo, só para ser mais fácil de mostrar. Vou pegar aqui, chanfro, TB corte, e vou pegar aqui o do topo. Eu vou botar uma altura de 200 por 200. Aqui, por exemplo, a gente não tem opção de passante, né? Porque ele vai ser só um topo contínuo. Então, se a gente quiser que seja passante, a gente teria que, por exemplo, botar toda a altura do móvel, mas daí não teria muito sentido de fazer isso aqui. Então, a gente tem ou todo topo ou todo baixo. Eu vou pegar aqui, a parte do topo, vou botar a altura uns 250, profundidade 200 também, espessura 18 milímetros e dou um OK. E pronto, ele seria basicamente isso aqui. Ele vai pegar, fazer a caixa aqui para fechar, vai reduzir minhas costas aqui, vai cortar a lateral, cortar o tampo e tudo certo. E se eu pegar aqui e visualizar as furações, vamos ver as furações como estão. Beleza, olha, ele já está aqui fazendo todas as furações já certinho como a gente quer. Já está fazendo aqui na lateral, no tampo. Essa prateleira também aqui que está fechando, ela já está fazendo na lateral e nessa frente aqui, fechando já todo o móvel. Então todas as furações já estão inseridas. Se a gente quiser alterar a furação, muito fácil, a gente só pega ali e altera o padrão, muito tranquilo. Então os encaixes também já foram alterados já, conforme a gente quer. Muito simples, muito fácil de trabalhar com a questão do chanfro automático. Então eu vou só pegar aqui e remover o chanfro. Eu vou fechar a questão da visualizar a furação. Vamos ver mais qual que está faltando aqui. Diria que vamos pegar esse aqui da direita aqui na frente. Vou pegar a largura de 500, profundidade 250, espessura 18, dou um OK e pronto. Ele já faz aqui o recorte pra gente bem certinho. Por exemplo, aqui ele está fechando porque eu selecionei a caixa interior. Se eu não quiser que ele faça isso, eu vou vir aqui, modificar chanfro. Eu vim aqui, eu desativo isso aqui, dou um modificar e dou um OK. E pronto, ele vai fazer só o recorte aqui para mim. Então ele vai recortar o tampo, as prateleiras, a faixa ele vai diminuir e a lateral também vai diminuir. Então, bem tranquilo. Isso aqui a gente utiliza mais para quando o móvel de canto, né? A gente vai utilizar um móvel ali no canto, a gente pega e faz esse chanfro aqui. Então, beleza. Questão de chanfros automáticos seria isso aqui, tá? É muito fácil de mexer, muito intuitivo. É só colocar a medida ali e já faz. Já tudo automático para ti e já altera as furações também. Se, por exemplo, se eu pegar aqui e visualizar a furação aqui, olha, já vai estar aqui a furação já para esse lado. E aqui já vai estar normal, como que estava antes. Então, é bem tranquilo, bem fácil de mexer. Isso aqui seria basicamente como que se mexe com um chanfro automático.
Então agora eu vou estar explicando como a gente cria os nichos que vão para adegas, né, para a questão de utilização de vinhos. É muito simples, muito fácil também, é mesmo, basicamente a mesma coisa que a questão do chanfro automático. A gente só bota uma tal medida como a gente quer, ou a quantidade de nichos na vertical e na horizontal. Ele vai fazer o cálculo e vai fazer uma análise para ver se vai caber os nichos que a gente quer dentro do espaço. Então como que a gente faz? Eu, por exemplo, vou pegar esse espaço aqui, eu só vou aumentar ele um pouquinho mais, para que fique mais fácil de a gente inserir a adega. Vou botar uns 500 milímetros aqui. O que eu vou fazer? A gente seleciona espaço aqui, né, que a gente quer colocar a adega. A gente vem aqui em vinhos. E ele vai abrir essa ferramenta aqui para a gente. Então aqui a gente seleciona qual que é o tipo da adega que a gente vai utilizar, né? Então temos 4 tipos aqui. Então tem 3 na diagonal e um que seja reto, né? Ou seja, todos os nichos retos, então que a gente possa utilizar. Então como que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai indicar aqui a espessura do material, né? Eu vou botar 18. Aqui a gente vai ter a quantidade, por exemplo, de quantos nichos vão ter aqui, por exemplo, da rede, né? Eu vou botar uns 3. A gente pode utilizar a referência como comprimento ou altura, ou seja, aqui ele vai botar 3 nichos no comprimento. Tá, então aqui na largura do jogo e profundidade do jogo. Aqui seria para os encaixes. Para fazer a questão do encaixe, a gente vai botar um jogo nele para fazer o encaixe depois, quando a gente fizer toda a usinagem. Então como que seria? Aqui ele está com a usinagem na largura de 0.5, então ele vai deixar 0.5 de jogo entre as peças, e a profundidade ele vai deixar 1 milímetro de jogo entre as peças. Se eu vim aqui em análise, ele vai me dizer, ó, ajuste a altura da área selecionada para 404.97, sugerir que a peça superior se mova para baixo 95. Ou seja, ele está dizendo que a gente tem que reduzir o espaço aqui dentro para que caiba esses 3 redes aqui. Vamos pegar aqui na altura, vamos ver como que ele diz para a gente. Seja uma peça da direita, seja movida para a esquerda. Ele está dizendo que está pequeno. Olha, ele vai dizendo. Então, beleza, eu vou pegar aqui, vou botar 3. Mas se a gente pegar aqui, ele dizer mesmo assim, que essa largura da área selecionada para 1132.73, sugerir que a peça direita seja movida 31 para a esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai ver que, beleza, não vai dar bem certo com essas medidas que tu tá inserindo aqui no móvel. Então o que a gente pode fazer? Se a gente der um OK, ele vai dizer, ó, você precisa mover a peça? Você diz sim. Ele vai pegar e vai mover a minha lateral direita para ajustar conforme o espaço necessário para colocar os nichos. Então isso aqui, se não tiver algum problema em alterar o móvel ali na hora de fazer ele, ou não tem uma medida específica, a gente pode utilizar isso. Senão a gente tem que fazer a acomodação do nicho conforme o tamanho do móvel, né? Que a gente tem que criar lá. Mas se não precisar, beleza, a gente pode pegar aqui, dizer para o programa, não, a gente faz análise aí de quantos que vai dar e depois altera a medida do móvel sem problema nenhum. Então aqui ele já inseriu os nichos aqui para mim. Eu vou só me aproximar para mostrar como que é as usinagens, né? Se a gente vir aqui bem pertinho, a gente consegue ver a usinagem, ó. Então aqui, ó. Deixa eu só selecionar ela aqui. Beleza, seria isso aqui, ó. Esse retângulo aqui entre eles seria a usinagem. Então, por exemplo, nessa peça aqui tem uma direção e na outra direção, que daí quando encaixar vai ficar perfeitinho para ser colocado aqui dentro do móvel. Então é bem simples também para colocar questão de nichos. Vou botar um aqui embaixo para a gente ir comparando cada um. Eu vou só pegar e vou apagar essa prateleira. E esse aqui eu vou diminuir, vou botar 500 milímetros também. Deixa eu dar um mostrar aqui para mostrar o espaço. A gente seleciona espaço aqui. E vamos vir aqui de novo, vinhos. E vamos selecionar esse daqui. Esse daqui é muito mais fácil para a gente colocar em qualquer tipo de móvel, porque ele é reto, então não precisa alguma medida específica para ele ficar bem exato como a gente quer. Então se a gente der uma análise aqui, a análise já dá como concluída e já está bem certinho. Então aqui a gente só bota aqui a espessura de 18 milímetros. Se a gente quiser deixar uma profundidade aqui dita, se não seja a profundidade exata do espaço, a gente pode botar uma profundidade menor, que não fique todo o tamanho do móvel. Eu vou deixar assim mesmo, não tem problema. Aqui a gente vai indicar qual que vai ser a borda, né, os milímetros, né, qual a espessura da borda que vai ser utilizada. Aqui está como 1 milímetro, eu vou deixar assim mesmo, não tenho por que alterar. E eu vou deixar aqui, por exemplo, ele está com 3 nichos na horizontal e 4 na vertical. Vamos deixar equilitário, vamos deixar 4 na horizontal e 4 na vertical.
largura do jogo está 0.2, eu vou deixar 0.5, que nem esse daqui de cima, profundidade de jogo eu vou deixar 1. Se eu fizer a análise, ele vai indicar aqui como que está o comprimento, a altura, comprimento e a altura dos nichos. Então ele já indica aqui para mim como que está. E ele já diz, a análise está concluída, eu clico aqui para adicionar. E pronto, ele já vai adicionar aqui para mim 5 aqui na direita e 5 no topo. Então já certinho para a gente. Então, vou botar aqui para baixo, vamos botar mais um. Pegar aqui e botar de novo 500 milímetros. Vou selecionar um espaço aqui, vou vir em vinhos e selecionar esse daqui. Esse daqui também acho que vai precisar de uma análise. Ele vai dizer a análise aqui já está concluída, eu clico aqui para adicionar. Então o que eu vou fazer? Vou só botar aqui alterar 18 milímetros. Está com 2 de quantidade, então ele vai fazer só dois nichos. Eu vou dar um OK. Vai fazer duas fileiras de nicho, né? Então aqui um e outro aqui, e depois esse aqui do meio, vai deixar 3 no meio. Então beleza. Esse aqui também já bem tranquilo de bem inserir. Vamos pegar aqui e botar aqui embaixo também mais um. A gente vem aqui em vinhos, seleciona o último. A gente vem aqui em análise, ele já vai indicar para mim, ó, isso aqui vai precisar de alteração, vai ter que ser movido para a esquerda a peça. Ele vai mover a peça ali e vai dar um OK. Então, como ali a gente já tem um OK inserido que foi movido a peça por causa desse daqui foi movido por causa da análise lá que ele fez, ele vai pegar e cortar e vai reduzir o móvel, mas vai deixar o aqui de baixo já feito. Então só isso que teria que cuidar. Então beleza, para a questão de utilização de nicho, é isso aqui, é muito simples, muito fácil, a usinagem já está toda feita, é só inserir e depois mandar bala para a produção, que lá já vai estar todos os encaixes já feitos, tudo automático, sem precisar fazer alteração nem nada. Então se eu vim aqui em furações, visualizar a furação, e já vai estar aqui mostrando para mim os encaixes aqui, ó, já sendo feitos, bem tranquilo, bem fácil de utilizar. Aqui, por exemplo, também já está sendo feito os encaixes. Aqui também. Então, tudo já certinho como a gente quer. Então, é só mandar bala para a produção que já vai estar tudo certo. Então, questão de nichos e adegas é bem fácil fazer também no Raichun Software, bem tranquilo. Então agora eu vou estar mostrando como que a gente faz a questão de exportação do móvel e exportação dos seus relatórios, como que seria para fazer isso. Então como que a gente vai fazer? A gente está aqui, fez o móvel nosso, já está pronto, do jeito que a gente quer. A gente vem aqui em salvar, ele vai dar a gente dá um OK, OK. Daí quando tu salvar pela primeira vez, ele vai aparecer essa telinha aqui, nome móvel. Daí tu só vai inserir o teu nome do teu móvel que tu vai querer, ou para teu pessoal ali entender como que esse móvel vai ser, ou pelo cliente, pelas medidas, como quiser, é só botar o nome do móvel que vai aparecer lá na etiqueta, para depois na etiquetagem das peças ser separado por pedido e pelo nome do móvel. Então eles vão entender exatamente o que é essas peças. Então eu vou dar um OK aqui. E para exportar os relatórios e o móvel para a gente mandar para a produção, a gente vem aqui em informações, em relatórios. A gente vem aqui em relatórios, ele vai abrir uma janela para a gente, mostrando aqui a listagem das peças, com os materiais e as medidas. Também a gente pode ver a checagem de ferragens, quando a gente adicionar, ferragens padrão e suplementos também. A gente pode pegar e exportar tudo, por exemplo, questão de imóveis, listagem e cotação. Mas agora, o que eu vou fazer? Para a gente exportar o móvel, só o arquivinho do móvel para a gente utilizar para a produção. A gente vem aqui em móveis. Então eu vou botar aqui na área de trabalho mesmo. E vamos botar móvel exemplo e a gente salva ele. E pronto, já está salvo. Os relatórios também, se a gente quiser, a gente vem aqui em relatórios e exporta eles, é só clicar em cima conforme a gente quer. Se a gente quer listagem de peças ou cotação, é só clicar aqui que ele vai pegar e exportar para a gente visualizar a listagem de peças e a cotação. Então é muito simples para fazer essa questão de relatórios e exportar o móveis para mandar para produção. Então agora você está mostrando como que funciona a questão de exportar desenhos técnicos de peça a peça e do móvel inteiro, ou do projeto inteiro, para mostrar como é fácil também aqui na questão de fazer essa questão no Raichun Software. Então como que a gente faria? Por exemplo, aqui a gente tem o nosso móvel, né? E vou fazer um desenho técnico de uma peça aqui, que eu quero, por exemplo, a prateleira, né? A prateleira ali eu vou querer ver as furações dela, vou ter que mostrar para o montador onde que são as posições
dos minifix e tudo mais, ou se vai precisar fazer alguma furação manual, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar a prateleira aqui, que ela tem todas as furações aqui, vou pegar e selecionar ela, vou vir aqui em cima, exportar furo. Beleza, ele vai abrir aqui uma janela para eu selecionar qual que é a pasta que eu quero salvar. Eu vou botar aqui móvel exemplo, eu posso botar prateleira e dou um salvar. Beleza, ele vai salvar para mim. Vou abrir aqui a pasta, ele vai estar aqui aberto prateleira. E pronto, vai estar aqui já com o nome dela aqui também, tudo certo. O código dela também, a medida, também é o diâmetro e a profundidade do minifix. Vai indicar também se ela é de esquerda, frente, direita ou atrás. E também aqui os furos, já indicado tudo certo para a gente, com as cotações já automáticas. Então é bem simples, muito fácil de utilizar e bem tranquilo. Por exemplo, agora eu vou pegar para mostrar do desenho técnico do móvel inteiro. Vou pegar aqui e salvar o móvel, né? Vou dar um OK. Um OK. Daqui o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui. Vou vir aqui imprimir na tela início. Eu vim aqui. E pronto, aqui ele vai me mostrar 4 vistas, né? Tem a vista de frente, a vista do topo, isométrica e também a vista de lado. O que que eu vou fazer? Vou selecionar essa daqui, a de frente. Vou vir aqui em imprimir. Ele vai abrir aqui melhor a questão da visualização. Vou vir aqui em salvar. E vou salvar na pasta que eu quiser. Então vou botar aqui desenho móvel medidas total. Dou um salvar. Eu abro a pasta aqui, ele já vai estar aqui para mim. Já o desenho aqui mostrando as medidas totais do móvel. Então, muito simples de utilizar, muito fácil, muito prático. Então, seria isso para a questão de criar desenho técnicos. Ou também a gente pode fazer o quê? A gente pode vir aqui em peças. E aqui em peças a gente também tem como fazer a questão da montagem, né? Ver como que é a montagem das peças. A gente pode explodir o móvel aqui, por exemplo. Pode explodir o móvel e ficar observando como que é o móvel. A gente pode ver aqui os encaixes dos nichos e tudo mais. Onde que fica a numeração das gavetas, das peças, né? Então já está tudo numerado, tudo certinho. Temos essa opção também. Podemos gerar uma imagem para mostrar aqui. Móvel explodido. A gente dá um salvar. OK. A gente vem aqui na pasta. Já vai estar aqui ele, o móvel explodido com as numeração. Para já ver também a gente precisar essa questão. Então é muito simples, muito fácil de utilizar essa questão de desenhos técnicos e os móveis explodidos. Então agora eu vou estar mostrando como que a gente pode exportar o visualizador de QR Code, né? Como que funciona para a gente, por exemplo, pegar lá na etiqueta e ler o QR Code e mostrar o móvel no seu celular ou um tablet, para mostrar para o seu montador, né? Como que tem que montar o móvel. Então como a gente faz? A gente seleciona o móvel aqui na tela inicial, vem aqui em peças. Daí no mapa peças a gente vai ter essa opção aqui em cima, QR Code. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar ela, ele já vai estar aqui indicando para mim, a gente vai clicar aqui no canto esquerdo, vai estar Upload. Ele vai carregar aqui, ele vai estar mandando para a nuvem esse móvel, então a gente vai esperar aqui carregar a barrinha. Então beleza, depois agora que ele vai estar feito o upload, ele vai aparecer essa mensagem dizendo para a gente digitalizar o código bidimensional para a visualização. Então depois a gente só clica aqui em salvar, a gente vem aqui, a gente salva aqui na pasta que a gente tem, a imagem, ele já vai salvar aqui o QR Code para a gente, para depois visualizar, se a gente quiser colocar alguma etiqueta, algo do tipo. Se a gente ler esse QR Code, ele vai direto para a web mostrar o móvel no navegador. Então agora que a gente já fez basicamente toda a parte do design, como que a gente poderia fazer? Agora a gente vai para o Production, que é o Raishun Speed Production. Aqui a gente vai fazer a nossa produção, né? Nosso corte, a nossa otimização de chapas. Então como que a gente sempre começa? A gente vai ter que primeiramente configurar o nosso material, né? A gente vai ter que cadastrar ele aqui no gerenciar estoque. Eu, por exemplo, só tenho 2 aqui cadastrados, mas eu vou ter que cadastrar aquele lá que eu fiz de pau-ferro natural. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vir aqui em comum, selecionar comum, vai vir aqui em novo,
E beleza, aqui a gente vai botar Duratex, vai botar pau, ferro natural. E beleza, a gente vai botar o comprimento de 1750 por 1850, vai botar a espessura de 18 e vai botar aqui pau, ferro natural, que é a mesma coisa que está cadastrado lá no design. A gente tem que botar a mesma coisa para ele puxar esse material quando a gente vai importar o móvel aqui. Então eu vou botar um inventário aqui de uns 10 mil, vou botar aqui é uso comum. A gente, se quiser, pode botar uma descrição, mas eu não vou colocar, vou deixar só isso aqui. A gente salva, ele já vai estar aqui, Duratex, pau, faro natural, com já as medidas já especificadas, com a espessura e tudo mais. Beleza, eu posso fechar aqui. E agora eu vou selecionar ele para eu poder importar o móvel. Então eu vou vir aqui no configurar material, clicar com o botão direito, selecionar material, vou selecionar ele, vou vir aqui dar um Enter, pronto, ele já vai estar aqui inserido. Vou vir aqui na lista de peças. Aqui na lista de peças, aí a gente vai importar o nosso móvel. Então a gente vai clicar com o botão direito na lista de peças, vai vir importar produtos. Vamos vir aqui na pasta onde que tem o nosso móvel e vamos selecionar o arquivo XML lá que a gente exportou no design. Vamos dar um abrir. Daí ele vai trazer a listagem de todas as peças do nosso móvel aqui para dentro do Production. Então aqui, por exemplo, eu vou só tirar as de 6 mm e 7 mm que eu não vou querer cortar. Eu vou aqui só selecionar com um Shift, selecionar a primeira, seguro o Shift, seleciono a última. Eu venho aqui, depois deleto a linha. E sim, e ótimo, pronto, aqui já está tudo configurado. Vou até verificar aqui a cor se está igual, a cor está com o mesmo nome, pau ferro natural, pau ferro natural. Ele vai puxar esse material para fazer a otimização desse aqui. Como esse material ele tem veio, ele é um madeirado, eu vou deixar ativado aqui a opção de veio, para ele fazer a otimização conforme o veio. Então beleza, já está tudo aqui as peças, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em calcular. Ele vai fazer a otimização aqui das peças para mim. Beleza, já fez aqui pra gente. E agora eu posso ficar visualizando aqui como que tá o recorte aqui das peças já tudo usinado já. Tem aqui os furação dos minifixos, os encaixes, por exemplo, os slots já também para fazer a questão das costas, já a furação da faixa. Essas questões aqui do que está em preto. Isso aqui já está indicando que a furação está do outro lado da face da peça, ou seja, vai fazer furação do outro lado da chapa. Então, por exemplo, se eu quiser aqui inverter a peça, também posso inverter. Eu posso se eu quiser que faça o encaixe no lado B da chapa, eu posso fazer. Ou se eu quiser fazer essas furações do lado A ou lado B, eu posso selecionar. E depois, se eu clico no botão direito, dá um salvar configuração. E pronto. Então, aqui, por exemplo, já está bem otimizado já. Eu vou para o próximo. Vou vendo aqui, ó. Beleza, já tem todas as furações já inserido, beleza. Prateleira aqui, ó, já otimizou dentro dos encaixes da prateleira aqui, por exemplo, as ripas lá. Ele já entendeu aqui que tem espaço sobrando, então eu posso colocar uma peça que já inseriu. Então, beleza. Aqui também, ó, os nichos tudo feito já para os vinhos. Já tudo com os encaixes já colocado, tudo tranquilo. Ó, aqui tudo também. Prateleira aqui também, mais uma prateleira, as frentes de gaveta já. Tudo bem otimizado. E aqui o último, a gente pode ver, né, como que a gente quer colocar aqui as peças também. Então aqui quando ele fica esse vermelho está indicando que a peça está em cima. Quando ele fica com esse traçado está dizendo que beleza, eu posso colocar aqui que tem a distância da fresa, né, já está igual à distância da fresa, né, então ele identifica quando está dando a distância da fresa para não pegar em cima da peça, né, então ele já vê isso aí também. Eu vou dar só um salvar a configuração aqui. Para, por exemplo, desenhar uma sobra aqui, para, por exemplo, eu guardar, para eu fazer e utilizar ela para futuras otimizações. O que eu faço? Clico no botão direito aqui, eu venho em recortar, seleciono aqui um canto, eu seleciono até o último canto aqui da peça, porque eu quero que esse recorte venha até essa peça, não ultrapasse ela. Então eu vou selecionar aqui, vou até aqui, ele vai identificar que todo esse campo aqui está vazio e eu posso colocar uma sobra aqui. Então, por exemplo, se eu quiser aqui também, beleza, já vai colocar. E tudo tranquilo. Daí, beleza, eu desenho essas duas sobras aqui. Clicar com o botão direito, salvar a configuração. Ele já vai salvar. Se eu quiser que ele fique guardado essas sobras, eu vou ter que fazer o quê? Vou desenhar elas e depois eu vou vir aqui, ó, guardar sobras. Beleza, ele já guardou para mim. Se eu vir aqui em gerenciar estoque e clicar duas vezes aqui em cima,
já vai estar aqui as duas sobras já guardadas. Do que eu vou fazer na próxima vez? Quando eu fizer uma próxima otimização lá, que eu tenho essas duas sobras sobrando e vou fazer um material, vou utilizar esse material, mas umas peças ali que não vai ser o móvel inteiro, o que eu posso fazer? Eu venho aqui em configurar material, vou vir com o botão direito, vou selecionar sobras. Daí ele vai estar aqui, ó. Essas duas sobras, eu venho aqui, seleciono, dou um Enter e elas vão estar aqui selecionadas para utilizar. Então se ele ver ali, tem umas peças que estão utilizando esse material e as peças cabem nessas sobras, ele vai puxar a sobra e vai otimizar as peças dentro dessa sobra. Então, muito tranquilo, muito fácil de utilizar esse programa aqui em questão de otimização e questão de sobras. É muito fácil, muito tranquilo de mexer com o Production. Então agora eu vou estar mostrando como que faz a questão de utilização da configuração de brocas e ferramentas, como que a gente configura aqui dentro do programa. Então, primeiramente, como que a gente tem que fazer? Antes de a gente exportar o G-Code, como que a gente faz? A gente vem aqui em configurar e vem configurar ferramentas. Aqui a gente vai cadastrar a nomenclatura, né, da fresa, da ferramenta. Então, por exemplo, a T1. A T1, ela, por exemplo, ela vai pegar aqui qual que vai ser o início do código dela e o final do código e quanto de avanço ela tem. Então, se a gente vir aqui em editar, como que está configurado? O número dela é T1. Então, por exemplo, essa máquina aqui que a gente está utilizando aqui para esse cliente, como que funcionaria? Ela entende que tem que buscar a T1, ela busca o corretor da ferramenta e pega e também seleciona qual que é o corretor. Então, ela pega o corretor G43, que ela pega a medida da ferramenta e utiliza o corretor dela, que está cadastrado na máquina. O M3 liga a questão do spindle em sentido horário e ele vai ligar nesta velocidade, ele vai ligar em 18.000 RPM. Então, basicamente, esse daqui é o início do código. É isso que a gente vai ter que configurar aqui na hora da implementação ali, a gente vai configurar isso para ti, que é a questão de como que a tua máquina vai puxar a ferramenta e como que ela entende que tem que funcionar a ferramenta. E depois no final M5, né, que para essa máquina que ela entende que termina o subprograma. E daí, por exemplo, se tiver mais algum programa por baixo, ele vai seguir tranquilamente o próximas linhas. Se não entender, tem outro código que vai entender lá, que é o M30, o M30 ela para e termina o programa. Então, beleza, é isso que a gente vai ter que entender na hora de cadastrar a ferramenta. Então, por exemplo, aqui a gente tem as fresas até T14. Então, vai ter até 14 magazines de ferramenta, então já tem aqui cadastrado. E depois vem as brocas. Se a gente tiver uma nesting ali, se a gente tiver uma router, a gente só registra todas as ferramentas que a gente tem no magazine e beleza, a gente pode utilizar a router tranquilamente. Se a gente tiver uma nesting, daí a gente cadastrar também a questão das brocas. Essas brocas é muito mais simples. A gente só adiciona aqui a nomenclatura dela, então o número dela é T21 início do código, M63 que é para ligar a broca. Muito simples, muito fácil. Isso aqui que a máquina desse cliente vai entender, ela vai puxar essa ferramenta, essa broca, vai descer e vai ligar a broca. Muito simples. Então, seria basicamente isso daqui. A gente configura as ferramentas, a gente cadastra elas, como que elas têm que ter o início do código delas e o final do código e avanço também. Então a gente fecha aqui depois e vem para exportar G-Code. Depois que está tudo configurado, a gente vem aqui no exportar G-Code. Ele vai abrir uma janelinha que a gente consegue editar tudo relacionado à velocidade e posicionamento na máquina. Então, como a gente tem aqui? A gente tem a velocidade do corte, daí a questão de encaixes. Então, a gente pode botar aqui como que a gente vai querer a velocidade para fazer um encaixe. Aqui na questão do corte das peças. Aqui vai ser quando ele vai estar descendo, quando ele estiver fazendo a descida em rampa da fresa. Aqui quando ela estiver terminando de cortar uma peça. E aqui quando ela estiver fazendo arcos. Então a gente tem todas essas configurações aqui em questão de velocidade de movimento. Aqui do lado a gente tem a medida de segurança, que ela vai andar a fresa pela chapa, então ela está configurada com 30. E aqui a gente tem as profundidades de cortes. Na profundidade 2 a gente pode deixar 0, e na profundidade 1 a gente deixa menos 0.1, né? Porque ela está como referência o ponto 0 da máquina, o final do nosso material que a gente está furando. Então, quando passar de menos 0.1, já está pegando a chapa de sacrifício. Então, é isso que a gente entende dessa questão aqui. Em order, aqui basicamente seria como que está configurado lá para a máquina entender quando for o final do código. Então, aqui ela vai para essa posição.
termina o subprograma, termina o código, M30, acabou. É isso aqui, muito simples, muito fácil. Modelo, aqui a gente vai escolher qual que é o nosso modelo de máquina, né? Se ela é uma router, por exemplo, uma router simples, né, que só tem uma ferramenta, não tem troca automática, daí é single process, ou seja, processo único, a fresa vai ser uma só, e ela vai fazer todas as frações, todos os cortes com uma fresa só. Multiprocessos são múltiplas fresas, ou seja, router com troca automática, então a gente pode deixar para questão de encaixes uma ferramenta e a 3 furos uma ferramenta já específica. Então a gente pode configurar dessa forma aqui, 5 fresas diferentes. Em drill seria nesting, com cabeçote de furação. Daí aqui vai ter a posição e o diâmetro, né, das ferramentas que a gente tem. Ele vai buscar aqui a numeração lá da configuração de ferramentas que a gente fez. Então ele vai buscar T21, ele vai buscar lá na ferramenta, tem uma T21, ela inicia desse jeito e termina desse jeito. Então, só que ele vai entender o programa, quando ele tiver a otimização, se eu tiver um minifix lá com 15 de milímetros, ele vai entender, essa broca aqui, T22, tem que ser utilizada para fazer aquele minifix. Então ele já vai entender e vai funcionar direitinho. E temos duas opções de fresa, né? Então a gente tem para o corte e para a questão de encaixes, que seria para os encaixes de costas, também para fazer, quando for fazer um slot manual também serve para isso daqui. Então, muito simples, muito fácil. Aí foi, isso aqui seria para peças singulares, então não tem um porquê de a gente fazer aqui na questão das nestings, seja para peças singulares, a gente quer fazer exportação de AutoCAD também, se a gente quiser. Para set knife também, aqui a gente pode usar para fazer, por exemplo, um painel ou furos adicionados para frente, conforme fizer um só. E também tem a questão de fresas simultâneas, ou brocas também, então a gente também tem essa opção se for utilizado. Aqui a questão de acabamento. Então aqui embaixo seria a questão de acabamento, o trim setting seria para fazer a questão do acabamento, né, para indicar se vai fazer acabamento aonde, né? E o set knife 1, aqui a gente pode fazer daí a questão da integração com as máquinas de furo horizontal, seria aqui, a gente consegue indicar se a gente quer exportar ou não um arquivo para fazer na máquina horizontal. E no set knife 2 a gente consegue colocar, aqui por exemplo, a gente consegue digitar uma fresa para fazer outros tipos de diâmetros. Por exemplo, a gente pode fazer um furo ali que seja muito grande, por exemplo, um passa-fio. Se passar de tal milímetro, ele vai utilizar uma fresa. Seria basicamente isso. E aqui, a mini slot setting seria para configurar outra fresa para fazer a questão de usinagem de slot. Então a gente pode fazer também, a gente bota aqui o slot mínimo, o número da fresa, o diâmetro dela e a velocidade. Então, muito simples, tudo configurado isso daqui, a gente pode dar um Enter, que daí ele vai dar a opção de a gente exportar o nosso código. Pronto, ali abriu aqui para mim. Eu vou selecionar aqui a pasta que eu criei, móvel exemplo, dou um OK. Eu venho aqui na pasta e vou já estar aqui todas as pastas já feitas para mim, para eu selecionar e fazer. Então tá tudo aqui, ó, código já todo configurado, funcionando para mim. Então beleza, seria basicamente isso para fazer a questão da configuração de ferramentas e cadastro de ferramentas. Então agora eu vou estar demonstrando como que é feita a utilização de sobras aqui. Por exemplo, a gente já fez lá nos vídeos anteriores como que eu cadastrei a sobra para ser utilizada depois. Agora eu vou mostrar como que a gente utiliza a sobra. Então para a gente utilizar a sobra, a primeira coisa a gente tem que configurar uma opção. Essa opção aqui. Quando tu abrir primeiramente o programa, ele vai estar dessa forma aqui, ele vai estar selecionado utilizar chapas. O que a gente vai ter que fazer? Primeiramente a gente vem aqui em configurar, seleciona utilizar sobras, e aqui em comprimento e largura, a gente vai indicar qual que é a medida da nossa chapa crua, né? Então a gente vai botar aqui 2750 por 1850, que é o nosso material original. Então beleza, ele vai entender, então essas medidas são o teu material original. Quando eu for utilizar uma sobra, tudo que tiver menos do que isso é uma sobra. Então ele vai entender isso daí. Então na hora da otimização, quando tiver uma medida menor do que isso daqui, ele vai buscar uma sobra. Então beleza, eu vou deixar aqui salvo, vou dar um Enter. E o que eu vou fazer agora? Para eu utilizar a sobra que eu cadastrei lá, eu vou clicar com o botão direito aqui, selecionar sobras, e eu vou selecionar as duas sobras que eu cadastrei, ó.
Então, como eu não tenho a medida lá específica lá que eu especifiquei, ele vai entender que isso daqui são as sobras. Então, beleza, eu vou pegar aqui, dar um Enter e vou deixar aqui cadastrado. Se eu vim aqui na otimização, eu vou ver aqui ó, que tem essas peças aqui sobrando, né? E tem uma chapa inteira aqui sendo cortada só por causa dessas peças. Então, o que eu vou ter que fazer? Beleza, não vou alterar nada aqui na lista de peças, só cadastrei a sobra lá e vou calcular. Calcular novamente. Vou esperar que ele calcular para mim. Beleza, calculou. Esperar aqui a otimização abrir. E pronto. Ele já está fazendo aqui a questão da otimização da sobra. Já tudo certinho, as duas sobras aqui. Só eu consigo ver as medidas aqui. Ele já fez a otimização para mim. Muito simples, muito fácil. Então, muito tranquilo de utilizar a questão das sobras. Então, outra coisa muito interessante que podemos fazer aqui no programa, por exemplo, a gente vê ali que sobrou um espaço na chapa, a gente pode pegar e colocar e inserir uma peça manualmente. Então, como que a gente pode fazer isso? Vou vir aqui, vou botar nova linha e vou inserir aqui as informações dela, né? Então, vou botar aqui peça teste, vou botar as medidas dela, vou botar 500 por 500, botar espessura de 18, quantidade 1, e eu vou copiar as informações aqui de identificação, de cor, de observação e observação 1. A borda não preciso, que seria a observação 2. Só o código de barra aqui, eu preciso colocar uma informação que não tem nas outras peças. Número de peça também. O número da ordem eu posso até copiar. Então, beleza. Eu vou deixar aqui. E o que eu vou mostrar agora? Eu poderia fazer uma otimização com essa peça retangular tranquilamente. Mas uma coisa que eu posso fazer também né, aqui nessa questão, o que é? Eu posso clicar duas vezes aqui em cima no estilo, onde que diz aqui milling. Eu posso clicar duas vezes aqui em cima. E o que vai abrir? Ele vai abrir essa janela aqui para mim, que ele tem formato de peças já salvo aqui dentro do Production. Então eu não preciso ir lá até no design e refazer a peça. Eu posso vir aqui simplesmente selecionar uma que eu quero aqui e eu coloco ali para fazer a otimização. Então, por exemplo, eu vou pegar essa daqui, que tem só um canto aqui, um canto arredondado aqui na esquerda. Eu dou um Enter. Eu vou ter que primeiramente escolher aqui Choice, né? Eu marco aqui. Beleza, dou um Enter. Ele já vai estar aqui para mim, já configurado. E eu dou um Calcular. Pronto, calculou aqui pra gente. E agora é só achar a peça aqui no meio. Pronto, tá aqui ó, peça teste com o canto aí arredondado pra gente. Então muito simples, muito fácil de utilizar essa questão, muito prático pra gente, se a gente quiser fazer, a gente vê que tem uma peça ali que a gente pode colocar inserido no espaço que está sobrando, a gente pega ali e pode também utilizar um formato especial para não ter que também ir lá pro design refazer a peça.